Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 1526 estrelas. Leonel entrou em um estado de foco sem precedentes, sua mente atingindo um estado de tranquilidade quando ele começou a se concentrar no que mais ajudaria a atingir seu objetivo, o sistema mágico deste mundo. Os livros eram muito mais complexos do que Leonel inicialmente lhes tinha dado crédito, embora não armazenassem suas informações em pingentes. As páginas de seus livros possuíam uma habilidade mágica especial de ocultar e armazenar mais informações do que suas dimensões pareciam permitir. Para os livros mais complexos, não foi surpreendente obter informações equivalentes a vários livros normais em apenas uma ou duas páginas. Independentemente disso, a introdução do sistema mágico deste mundo foi bastante simples ou excessivamente complexa, dependendo de como você o encarava. Se Leonel tivesse que descrevê-lo em apenas algumas palavras, seria como se todos os ramos mais importantes dos sistemas de poder do verso dimensional tivessem sido combinados em uma disciplina singular. Francamente, se não fosse porque Leonel estava tão concentrado, ele poderia ficar boquiaberto de espanto. A magia ou sistema de poder deste mundo baseava-se nas estrelas. E essas estrelas foram projetadas tendo em mente o reino da constelação dos ciclos universais. Desde o nascimento, as pessoas deste mundo nasceram inatamente de 0 a 3 estrelas. Na verdade, estas não eram estrelas verdadeiras, mas poderiam ser consideradas precursoras. Estas estrelas seriam muito pequenas e imaturas. Dependendo de vários fatores, essas estrelas também ditariam tudo sobre o seu talento. Aqueles que não podiam usar a força deste mundo geralmente nasciam com 0 estrelas. Quando Leonel pensou nesse ponto, ele obviamente não pôde deixar de voltar sua mente para a limpeza dimensional. Poderia ser esta a razão pela qual ele poderia usar sua força aqui enquanto os outros não? Leonel não tinha como saber se isso era verdade ou não. Mas o que ele sabia era que a formação de estrelas neste mundo além do nascimento exigia muito mais esforço do que ele havia investido. Simplesmente não parecia fazer sentido. Se as estrelas da limpeza dimensional e as estrelas deste mundo fossem equivalentes em função e natureza, então ele não deveria ser uma potência? Ele já tinha 8 estrelas. Como poderiam pessoas como a Senhora Olidar se igualarem a ele? Além disso, a formação de estrelas neste mundo dependia de um complexo processo passo a passo. Pela natureza das coisas neste lugar, você só poderia formar uma estrela para cada 9 níveis que escalasse. Bem, para cada conjunto de níveis, claro. Neste mundo, isso realmente dependia. Neste mundo, você só tem o direito de praticar a força se tiver nascido com pelo menos uma estrela. Só então você teria a chance de formar um segundo e um terceiro e realmente começar sua jornada. E foi somente ao formar sua terceira estrela que vocês puderam começar a tentar entrar no equivalente da 4ª dimensão deste mundo. Isso significava uma coisa muito óbvia. Os caçadores que Leonel conheceu quando entrou neste mundo não eram nem mesmo existências da 4ª dimensão. Ele não conseguia entender o fato de que isso era verdade, então ele nem foi capaz de perceber isso. A partir deste ponto, uma vez formada a sua terceira estrela, vocês poderão começar a crescer e nutrir as suas estrelas, através da formação dos seus nós de força. Desta forma, este processo funcionou exatamente como quando Leonel estava na terceira dimensão. Na verdade, a 4ª dimensão e a 5ª dimensão também funcionaram exatamente da mesma maneira. Na terceira estrela, formaríamos seus nodos. Com cada formação de nodo, quanto mais compatível o local fosse com você, maior ressonância teria com suas estrelas, e mais crescimento teria. O tamanho do seu nodo e a localização foram os maiores fatores, assim como no verso dimensional. Contanto que seu nodo fosse grande e compatível, suas estrelas ressoariam e cresceriam. A formação de cada nodo iniciaria um novo período de ressonância e crescimento. Assim que esse período terminar, você poderá formar seu próximo node. Assim como no verso dimensional, muitos não conseguiram formar todos os 9 nodos e não ganhariam o benefício das 9 ressonâncias. Como tal, as estrelas permaneceriam num estado mais infantil por mais tempo antes de atingirem a maturidade e começarem a mostrar a sua verdadeira força. Este processo se repetiria na 4ª dimensão, mas com a adição de uma 4ª estrela. Desta vez, à medida que vocês formassem seus caminhos nodais, suas estrelas ressoariam e cresceriam. E então novamente na 5ª dimensão, ou melhor, na 5ª estrela. Cada vez que você libertasse sua mente para um novo nível, suas estrelas ressoariam e cresceriam em força. Finalmente vocês estariam diante da 6ª dimensão, e aqui seria onde tudo mudaria e os aspectos fascinantes deste sistema de poder começariam a se manifestar. Neste mundo, o reino das 4 estações não existia. Além disso, os reinos do corpo celestial, da luz natural, do cosmos e das constelações assumiram uma forma inteiramente nova. Leonel não conseguia entender por que isso acontecia, mas o que ele sabia era que as pessoas deste mundo construíram tudo nas costas de suas estrelas. Como já se poderia imaginar, a constelação do reino das constelações, o nível máximo procurado por todos, seria formada pelas estrelas dentro do seu próprio corpo. O poder de tal coisa era inimaginável. Não era mais uma ilusão, mas sim uma representação tangível do poder armazenado dentro das paredes do seu corpo. A diferença era semelhante à noite e ao dia. Mas este não era apenas o caso do reino da constelação, isso continuaria a ser verdade para cada um dos reinos. Não havia caminho de Deus ou caminho de convenção neste mundo, ou melhor, eles não apareceram da mesma forma. Em vez disso, os dois pareciam combinar-se numa nova disciplina que girava em torno das estrelas. Capítulo 1527 Obstáculo final. Como foi que o sistema mágico conseguiu isso? Na verdade, foi bem simples.
Quando uma estrela atingisse a maturidade, ela poderia começar a ser projetada para fora, numa demonstração de força e poder. A existência de uma estrela era como ter uma usina nuclear no centro do corpo. A quantidade de energia que ele poderia atrair e sugar do mundo exterior para si era imensa, e sua capacidade de fazê-lo só aumentaria à medida que você o alimentasse, passando da maturidade para um estado de elite intocado. Antes de uma estrela se tornar parte de sua constelação, você poderia, assim como no caminho de Deus, usá-la como um meio para manifestar runas divinas. Neste mundo, entretanto, elas eram chamadas de runas estelares. Esta foi a extensão em que Leonel entendeu o caminho de Deus do verso dimensional, pois ele não poderia fazer mais comparações do que isso. Mas ainda foi o suficiente para ele pintar um quadro e entender o que estava acontecendo. Ao entrar na sexta estrela neste mundo, você poderá finalmente começar a compreender o reino do corpo celestial. Ao fazer isso e formar seu próprio caminho, você será capaz de manifestar suas estrelas. É claro que o número de estrelas que você poderia manifestar baseava-se em vários fatores. Se eles eram maduros ou não era uma questão, mas outra era o limite do seu talento e compreensão. Alguns só poderiam sustentar uma estrela, enquanto outros poderiam sustentar todas as suas. Aqueles que conseguiram fazer o último foram definitivamente o auge dos talentos neste mundo. Na verdade, era bastante comum ser capaz de manifestar apenas uma estrela. Na verdade, isso estava minimizando isso. Se você pudesse manifestar uma estrela na sexta dimensão, você seria considerado um gênio. Se você apenas desbloqueasse e ganhasse a habilidade de manifestar mais uma para cada dimensão que escalasse, você seria capaz de manter sua marca de gênio. Aqueles que podiam manifestar 2 eram chocantes, enquanto aqueles que podiam manifestar 3 ou mais eram praticamente inéditos. Todos esses números aumentariam 1 para cada passo à frente em força que uma pessoa desse e para cada reino que ela cruzasse. Neste mundo, o reino da luz natural também era diferente. Representava um estado em que suas estrelas poderiam entrar, onde os céus escureceriam e a única luz que restava eram elas. Seria como se a noite tivesse caído sobre a terra antes de ser abençoada com o dia mais uma vez. Esta foi a representação da monstruosidade de poder que uma sétima estrela possuía. Era como se eles próprios pudessem ditar as leis. Ao chegar ao reino do cosmos, os fenômenos se tornariam ainda mais exagerados. A estrela de alguém se quebraria e formaria muitos pequenos pontos de luz, pontilhando os céus e cobrindo um campo de batalha. Era uma visão que seria preciso ver para acreditar. O processo de entrada no reino das constelações foi uma reforma de suas estrelas em 9 núcleos. Esses 9 núcleos e seus orbitadores tomariam forma para se tornarem sua constelação. Esses chamados orbitantes eram pedaços de suas estrelas que vocês não conseguiram reunir. Quanto mais próxima do número 9 sua constelação estava, mais poderosa ela era. Todas essas coisas estavam muito além de Leonel e ele não deveria pensar nelas, mas estava em uma situação difícil. Ele pensou que lendo os materiais do Zolidar, ele seria capaz de encontrar o método para entrar no caminho de Deus. Afinal, se esta fosse uma zona, o sistema deveria ser bastante semelhante. Na verdade, por se tratar de uma zona mitológica, deveria ser ainda melhor. Isso significaria que Leonel teria um sistema mágico ainda melhor para aproveitar. Mas a questão principal aqui era que, bem, foram vários. Por um lado, ele já tinha 8 estrelas. Como exatamente ele iria formar sua sexta? Exatamente, ele já não passou por isso. Além disso, se fosse o caso de a limpeza dimensional não ter nenhuma relação com este mundo e ele estar sendo ridículo, isso não seria ainda pior? Isso significava que ele não tinha nenhuma estrela e o requisito mínimo para começar em qualquer método era ter pelo menos uma. As estrelas foram capazes de aproveitar e reunir energia rapidamente, mas se você não tivesse estrelas, não haveria nada para reunir energia para você. Todos os métodos que Leonel memorizou da família Olidar seguiram esta linha de lógica também, e seus métodos para invadir a sexta estrela exigiam que ele ressoasse suas 5 estrelas para catalisar o nascimento de uma nova. Não importa como você olhasse, não havia nada além de uma estrada bloqueada à frente. Porém, neste momento, Leonel estava com uma calma sem precedentes. Ele já sabia o que teria que fazer. Se ele tivesse que escolher entre isso e a vida das pessoas de quem gostava, a resposta era óbvia demais, ele nem precisava pensar nisso. Se limpeza dimensional fosse realmente a razão pela qual ele poderia usar a força neste mundo, então isso significava que sua mãe e Aina estavam especialmente indefesas, sem mencionar seus amigos e irmãos. Sem a ajuda dele, eles estariam indefesos. Ele precisava de forças para deixar este lugar e a quinta dimensão não daria isso a ele. Ele precisava invadir o sexto. Infelizmente, ele não tinha um método para entrar no caminho de Deus, então só havia uma escolha. Ele entraria na sexta dimensão pelo caminho convencional. Depois que Leonel tomou sua decisão, ele não hesitou. Pela primeira vez em muito tempo, ele apresentou a arte da força natural da limpeza dimensional. Até agora, ele dependia de seu nó inato para quebrar as algemas de sua mente e nunca precisou usá-lo, mas já era hora de apresentá-lo. Antes de perder para Mary, Leonel passou por 3 rodadas de testes, então em sua mente atualmente ele tinha a camada da quinta dimensão e a camada da sexta dimensão da limpeza dimensional. Ele usaria o primeiro para alcançar o pico da quinta estrela, o mais rápido possível, e então usaria o último para superar o obstáculo final. Capítulo 1528 Nenhum. A visualização da camada da quinta dimensão da limpeza dimensional costumava sobrecarregar Leonel, mas agora não parecia mais assim. Ele sentiu que levaria apenas cerca de uma semana não apenas para compreendê-la, mas para compreender completamente essa camada, como havia feito com a camada da quarta dimensão. Dessa forma, ele seria capaz de transmiti-lo a outras pessoas.
Leonel tomou essa habilidade de transmitir limpeza dimensional é mais importante do que nunca, agora que ele sentiu que poderia estar relacionado à sua liberdade atual neste mundo. Depois de dar uma olhada, Leonel hesitou. Isso não foi porque ele sentiu que tinha escolhido errado, mas sim porque não tinha certeza do que aconteceria se de repente começasse a praticar agora. O que Leonel não sabia é que a comoção causada anteriormente pelo súbito snap havia levado embora todos os especialistas da família Olidar. Não foram apenas eles, mas foi convocada uma reunião de alto nível como não ocorria há dezenas de milhares de anos. A última vez que tal reunião foi convocada foi devido à descida de um demônio do caos. Era assim que tal evento era raro e essas pessoas enviavam tal ordem. Todos aqueles da 7ª estrela e acima foram forçados a reconhecer o chamado. Os únicos que restaram para monitorar a casa foram as 6ª estrelas da família Olidar. Sem que ele soubesse, Leonel deu a si mesmo uma chance de sorte. Mas se ele estivesse ciente, poderia ter tido muitas perguntas para pensar em focar. No final, Leonel balançou a cabeça. Não fazia sentido ele se preocupar em tentar esconder suas atividades. Esta era a cama dele, ele tinha que deitar nela. Ele não acreditava que sua habilidade fosse alta o suficiente para desenhar uma arte da força capaz de esconder o que ele estava fazendo. Bem, ele poderia ter habilidade, mas faltava-lhe o poder necessário. Deixe-os assistir então. Não engasgue. Uma luz fria brilhou no olhar de Leonel e ele se concentrou mais uma vez. O complexo sistema de engrenagens esféricas da visualização da arte da força natural refletiu em sua mente e até apareceu em suas íris. Parecia que poderia calcular todas as variáveis do mundo com uma única entrada, uma máquina de golpes, engrenagens e tubos tão enorme que não havia nada que não pudesse realizar. No entanto, esta máquina complexa tornou-se nada mais do que uma pilha de peças individuais para Leonel. Sem sequer meditar sobre isso uma única vez, era como se ele pudesse dissecá-lo e juntar tudo novamente. As milhões de mentes de Leonel tomaram como sua cada uma dessas peças e começaram a compreendê-las simultaneamente. Veig. Naquele momento, Leonel se restabeleceu no nível 1 da 5ª dimensão, aprendendo a essência da visualização até aquele nível em apenas alguns minutos, dos quais nem mesmo um conjunto de 10 havia passado. As estrelas de Leonel reagiram ferozmente, sua velocidade de rotação aumentando várias vezes e seus tamanhos aumentando explosivamente. Leonel foi pego tão desprevenido que só conseguiu observar em silêncio enquanto grandes quantidades de força avançavam em sua direção como uma maré. As estrelas de prata, agora construídas com Druiforce, eram como um leito de oceano seco finalmente recebendo uma forte chuva. Eles brilhavam com uma luz tão forte que, embora estivessem na mente de Leonel, ele sentiu que não conseguia nem olhar direito. As estrelas azuis, carregadas da furiosa força vital estelar, tornaram-se como tornados gananciosos, forçando grandes quantidades de força vital estelar, que deveria ter sido uma energia rara, através dos caminhos nodais no corpo de Leonel, através de sua espinha até o nodo de seu tronco cerebral, atravessando seu cérebro e entrando em sua glabela etérea. E então havia as ferozes estrelas vermelhas douradas. Fios da força da estrela escarlate que Leonel lutou para mover se reuniram em quantidades tão espessas que se manifestaram no ar como fios de seda linda. Apesar de seguir o mesmo caminho que o Druinforce e o Vital Star Force seguiram, Leonel não sentiu nenhuma dor. Na verdade, era como se ele tivesse sido revigorado, seus nós inatos ainda brilhando com uma luz mais forte. Naquele momento foi como se toda a propriedade Olidar estivesse tremendo. Leonel continuou observando essa cena, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Pelo que ele sabia, limpeza dimensional era uma abordagem especial que poderia ser praticada junto com outras. No entanto, não deveria ter havido uma diferença tão grande aqui. No mínimo, você não deveria se beneficiar como se estivesse realmente invadindo o mesmo reino 2 vezes. Se as coisas fossem assim, então todos insistiriam em praticar a limpeza dimensional, não importa o que acontecesse. Foi por isso que Leonel nunca se estressou muito em usar a visualização para avançar. Na verdade, usar seu nó inato para avançar seria mais benéfico para ele no longo prazo e ele sempre poderia usar a visualização mais tarde. De alguma forma, porém, este avanço singular ainda parecia um enorme divisor de águas. Leonel só pôde ignorá-lo. Ele ainda estava preocupado em ser interrompido, então queria ganhar o máximo que pudesse antes que outros insistissem em interferir. Porém, o que ele não sabia era que a força era tão violenta e densa que ninguém ousava chegar perto. Ou mais precisamente, qualquer pessoa que ousasse não estava presente para começar. Neste mundo, a força atmosférica não era apenas mais difícil de controlar, mas quando aparecia em grandes concentrações, era perigosa para aqueles que seguiam o caminho estelar, especialmente se a força seguisse um caminho que eles não seguiam. Leonel brilhou na 5ª dimensão mais uma vez. No terceiro dia, ele já havia entrado no nível 6, no quarto, no nível 7. No quinto, ele avançou mais uma vez, finalmente entrando no nível 8. E exatamente uma semana depois, como havia planejado, ele sentou-se na fronteira do nível 9, pronto para quebrar o véu final e formar sua 9ª estrela. Porém, naquele momento, Leonel fez uma pausa. Havia um segredo aqui que ele sabia não ter entendido bem, mas também havia uma oportunidade. Leonel respirou fundo, um rugido saindo de seus lábios. Naquele momento, o som de uma barreira final ressoou e a 9ª estrela começou a se formar na mente de Leonel. No entanto, não havia um Star Core, havia 2. E nenhum deles era vermelho-dourado. Capítulo 1529 Fusão. Se havia algo que Leonel sabia fazer era aproveitar uma situação. Quer fosse na sua vida diária ou mesmo no seu estilo de batalha, tudo se baseava em aproveitar um momento de oportunidade, um momento de fraqueza ou mesmo um momento de iluminação. Durante a última semana, Leonel sentiu que sua mente estava constantemente sendo renovada e fortalecida. Isso não apenas permitiu que ele ficasse acordado e não descansasse uma única vez, mas também o tornou mais perspicaz e rápido, sua mente ficando ainda mais poderosa do que antes.
Não, era mais como se sua mente estivesse finalmente ganhando o combustível adequado, abençoada com uma quantidade e qualidade refrescantes de força que nunca havia experimentado antes. À medida que a Druin Force surgia, Leonel sentiu que seu domínio espiritual estrelado básico estava crescendo lentamente milímetro a milímetro. Ao mesmo tempo, enquanto suas Vital Star Force Stars ressoavam com vida, a sensação de vitalidade correndo em suas veias era absolutamente inebriante. Era como se alguém estivesse derramando a mais pura ambrosia dos deuses em seu coração, permitindo que cada bomba a enviasse por todo o seu corpo. Sua expectativa de vida estava se expandindo rapidamente, mas melhor ainda, seu fator de cura parecia ter aumentado. Como se isso não bastasse, sua técnica autocriada Star Fusion, que ele raramente usava devido a todas as suas limitações, parecia crescer infinitamente poderosa. Leonel não conseguia nem poupar força mental para pensar nas implicações de tal mudança. O tempo que levaria para recarregar sua técnica Star Fusion pode não ser nem uma fração do que era antes. Na verdade, parecia até que ele não teria que esperar para recarregar. De todas essas estrelas, porém, a mais especial foi sem dúvida as estrelas gêmeas da Scarlet Star Force de Leonel. Quando eles começaram a absorver a força da estrela escarlate em direção a eles, enchendo-se como alguém que sofreu uma fome, suas mudanças foram muito mais profundas do que as outras estrelas de Leonel. Não só parecia que sua capacidade de crescimento estava muito além da de suas outras estrelas, como Leonel também assistiu com admiração enquanto ela começava a formar rapidamente suas próprias runas. Um após o outro, eles se manifestaram na grande massa de gás vermelho dourado quente e rodopiante. Leonel não precisou pensar muito para ter certeza de que estas deviam ser runas estelares, em oposição às runas divinas do verso dimensional. Ao contrário de outros que não tinham nodo inato, as runas estelares de Leonel se formaram automaticamente com base em seu nodo inato compreendido. Não só isso, mas porque eram a forma mais verdadeira e natural de runas de destruição, elas estavam muito além de qualquer compreensão que uma criatura viva pudesse formar. Como uma pessoa poderia se equiparar ao gênio da evolução do mundo em geral? Depois de incontáveis trilhões de anos de tentativa e ordem, o estado perfeito e final dessas runas estelares foi finalmente criado, e agora elas se formaram sob o controle de Leonel, irradiando energias tão violentas que a cama de Leonel se desfez em cinzas, apesar de ele não as liberar. O chão e as paredes de seu quarto começaram a crescer com rachaduras. Todo o processo não poderia ter sido mais mágico ou mais místico. Leonel nunca sentiu a presença do seu nodo inato, ou melhor, dos nodos inatos, de forma tão clara. Era como se eles estivessem abafados e gritando por sua atenção anteriormente, apenas para que seus rugidos finalmente chegassem aos seus ouvidos agora. Naquele momento, novas runas de destruição se formaram rapidamente nos olhos de Leonel. Suas pálpebras brilhavam com uma luz vermelho-dourada ofuscante, mal as contendo. Leonel já havia compreendido 729 runas de destruição, mas não se poderia dizer que isso tenha sido feito por seu próprio esforço. Aconteceu enquanto ele estava inconsciente. Mas desta vez ele não poderia estar mais consciente. Na verdade, ele experimentou cada pedacinho desse sentimento mágico. De 729, ele ultrapassou 1000, depois 2000. A cada conjunto de 9 que se formasse, eles se combinariam. A cada conjunto de 81 eles combinariam mais um. A cada conjunto de 729, eles se combinavam mais uma vez, dançando nas íris de Leonel e tornando-se cada vez mais profundos a cada segundo que passava. A propriedade tremeu incontrolavelmente, a sobrecarga de runas de destruição teria destruído os alicerces de qualquer outro local da cidade. Mas a propriedade Olidar era o local mais fortificado que existia fora das muralhas da cidade. O coração de Leonel batia com total abandono. Sua formação runa de destruição causou tanta comoção que era difícil prestar atenção no que estava acontecendo com as outras partes de seu corpo. Mas essas mudanças foram igualmente profundas, embora tivessem muito mais espaço para crescer. À medida que a Druin Force bombeava através dele, Leonel sentiu que sua mente estava ficando mais forte. Não era apenas sua visão interna e domínio do espírito estrelado, era algo mais profundo, como se até mesmo seus fatores de linhagem estivessem sendo alimentados e evoluídos. Seu fator de linhagem do domínio da lança, predominantemente localizado em sua mente, parecia se expandir e se tornar mais complexo. Seu poder de rei floresceu, a pequena figura humanoide violeta que costumava ser sua forma ficou maior e mais detalhada. Formou sua própria armadura, segurando um arco em uma mão e uma lança na outra. Permaneceu valentemente nos reconditos da mente de Leonel, transbordando de vontade de lutar. O ramo de sabedoria do fator da linhagem da raposa de cauda estrelada floresceu, os limites de sua mente se tornaram mais robustos e sua expansão se tornou mais ampla. De alguma forma, esses avanços estavam ultrapassando os limites já definidos para os fatores de linhagem que sempre estiveram com Leonel. Mas foi exatamente isso que a Druin Force fez. Quando a Vital Star Force capturou Leonel, as mudanças em sua mente começaram a se fundir com as mudanças que estavam por vir em seu corpo. Era como se tudo estivesse se unindo, não deixando pedra sobre pedra e formando um produto perfeito e completo. O corpo de Leonel foi colocado sob a pressão constante da evolução, suas forças se fundindo em um todo que a versão anterior de si mesmo não poderia comparar. Capítulo 1530 Uma realização. À medida que a força azul inundava as veias de Leonel, o desenvolvimento de seu domínio da lança em sua mente evoluía. As conexões neurais entre eles e seu corpo ficaram mais espessas e numerosas. A memória muscular que Leonel já havia formado tornou-se muito mais refinada, perfeita e ainda mais reflexiva do que antes. Ao mesmo tempo, o poder do rei de Leonel surgiu em seu corpo. Um ar real floresceu de Leonel inconscientemente, sua postura e presença por si só exalavam uma pressão que cobria a propriedade. Parecia que nuvens violetas estavam se reunindo acima, um belo cenário ao qual muitos só queriam se curvar apareceu.
A silhueta de um humanoide surgiu em armadura e segurando um arco e uma lança apareceu nas costas de Leonel, apenas para se fundir com seu corpo. O sentimento intangível de repente tornou-se tangível, quase como se agora cada uma das ações de Leonel tivesse em si uma intenção artística. Enquanto isso acontecia, o ramo de velocidade e cura do fator da linhagem da raposa de cauda estrelada de Leonel vibrava com vida e vitalidade. Mesmo sem se mover um centímetro, Leonel sabia que sua velocidade havia aumentado mais de 10 vezes, e seu já ridículo fator de cura também aumentou mais uma vez. Agora, enquanto o limite era a cura dos ferimentos da 7ª dimensão, Leonel sentiu que poderia curar instantaneamente dos ferimentos da 8ª dimensão. Além disso, ele também sentiu que poderia usar recuperação instantânea, não apenas uma vez, mas 3 vezes por dia. Ainda assim, as maiores mudanças foram no Lineage Factor mais diretamente relacionado ao corpo de todos, o Metal Synergy Bloodline de Leonel. Suas runas de bronze reagiram como se tivessem sido recheadas de estimulantes. As células de Leonel tornaram-se mais compactas e começaram a emitir um tom próprio de bronze azulado. Seu corpo já era forte o suficiente para se igualar aos tesouros de bronze de nível 9 ou mesmo aos tesouros de quase prata, mas a força que ele emitia agora transcendia isso. Leonel sentiu que definitivamente havia cruzado a barreira da 6ª dimensão, apesar de seu corpo ainda estar dentro da 5ª dimensão. As mudanças vieram em ondas e pareciam intermináveis. E, no entanto, em vez de se tornarem mais complexos, parecia que todos estavam lentamente a juntar-se, girando em torno do mesmo caminho desde o início, como se, em primeiro lugar, houvesse apenas um caminho real a seguir. Cada avanço no tier foi como mais um passo na evolução. Em vez de apenas as algemas de sua mente serem desfeitas, como era habitual na 5ª dimensão, parecia que todo o seu ser estava sendo desfeito. No final, Leonel tinha uma visão tão clara do que queria que nem hesitou em esquecer tudo o que sabia e formar 10 estrelas em vez de 9. Leonel percebeu que a única razão pela qual suas 7ª e 8ª estrelas foram feitas de Scarlet Star Force foi porque ele fez isso usando seus nós inatos para avançar, como havia feito. No entanto, isso não significava que ele estava preso a um único caminho. Na verdade, se ele formasse sua 9ª e 10ª estrelas com a Scarlet Star Force também, seria quase um exagero. Do jeito que Leonel viu, a configuração de suas estrelas estava perfeita atualmente. Ele tinha 3 do Drum Force. Isso funcionaria para reforçar e fortalecer seu índice de habilidade e sua arma mais forte, sua mente. Ele tinha 3 para Vital Star Force. Ele sabia desde o início o quão importante seu corpo seria para ele. Foi por isso que ele formou seus nós inatos como fez, 1 no tronco cerebral, 2 na espinha, 2 no coração, 2 nos pulmões, 2 nos rins e 1 no estômago. Esta configuração era perfeita para alimentar a força do seu corpo e revitalizá-lo. Com 3 dessas estrelas, isso seria bem complementado. Mas por que ele precisaria de 4 Scarlet Star Force Stars? Ele já tinha 2 nodos e 2 estrelas, 4 centros dos quais ele poderia extrair energia. Ele definitivamente não precisava de 6 e isso não o tornaria mais poderoso. Na verdade, isso poderia levar a uma situação em que ele fosse prejudicado por sua própria força. Então, em vez disso, Leonel ajudou a abastecer a última coisa que ele precisava, exatamente aquilo que ele precisaria para equilibrar sua força estrela escarlate. Leonel estava preocupado há muito tempo sobre como exatamente formar uma fonte dessa energia e não esperava que ela caísse em seu colo assim. E agora, ele tinha afinidade suficiente com a força das trevas e da água para desencadear seu aparecimento. No verso dimensional, Leonel não ousaria fazer isso. A quantidade de força era muito pequena e de qualidade muito baixa. Foi difícil para ele encontrar Vital Star Force e Scarlet Star Force para usar. No entanto, o que estes últimos 7 dias lhe ensinaram foi que este mundo era muito diferente. De alguma forma havia abundância dessa força, tanto que Leonel ficou pasmo. Então ele tinha certeza. Ele tinha certeza de que se tentasse formar suas 2 últimas forças estelar das estrelas do vazio, ele poderia ter sucesso. Leonel não confiou apenas em si mesmo. Dentro dos incontáveis livros da família Olidar, eles tinham uma descrição das True Star Forces e entre eles, Void Star Force foi retratado. Dentro desta representação, uma runa estelar complexa foi desenhada. Esta runa estelar era precisamente a runa mais básica da força estelar do vazio, o equivalente à primeira runa de destruição que Leonel já havia formado. Graças a este livro, Leonel percebeu algo chocante. Em sua desconstrução da limpeza dimensional, Leonel percebeu que as peças individuais da visualização eram na verdade todas forças do estado verdadeiro. De alguma forma, o criador da limpeza dimensional criou uma arte da força natural capaz de fundir todas as runas estelares do estado verdadeiro básicas existentes. Foi então que Leonel entendeu. Ele entendeu porque Dimensional Cleance poderia ser usado com qualquer outra técnica. Para começar, era porque era compatível com todas as técnicas. Se Leonel quisesse atrair uma certa energia para ele, tudo o que ele precisava fazer era focar na runa e ter a afinidade certa. Com essas duas coisas juntas, ele formaria sua 9ª e 10ª estrelas. Capítulo 1531 Erro? Leonel estava num estado de concentração sem precedentes. Não havia dúvida de que a Void Star Force veio em sua direção em um ritmo muito mais lento que os outros. Sua afinidade com a força da água não era alta o suficiente para controlar uma força da água do estado verdadeiro tão facilmente quanto ele poderia com a força dos sonhos ou a força da estrela escarlate.
Além disso, quando ele formou sua conexão com a Vital Star Force, ele estava em um teste onde ela era literalmente a única força disponível, tornando tudo muito mais fácil. Ainda assim, embora a tarefa fosse lenta, não era impossível. Foi apenas cerca de 1% mais rápido que a formação de suas outras estrelas, mas esse 1% não deve ser subestimado. Na verdade, esse 1% foi suficiente para que os alicerces do espólio continuassem a tremer. Leonel foi capaz de compensar suas próprias fraquezas com sua compreensão da visualização que formou o núcleo da camada da quinta dimensão da limpeza dimensional. A essa altura, ele havia compreendido isso a ponto de também poder transmiti-lo a outras pessoas sem restrições. Com essa compreensão, a arte da força praticamente se tornou sua, dançando e mudando de acordo com os caprichos de suas palmas como quisesse e trazendo a força que ele pedia obedientemente. Se não fosse pelo fato de Leonel estar tentando formar duas estrelas ao mesmo tempo, esse nível de compreensão teria sido suficiente para lhe render pelo menos 10% de sua velocidade máxima. Mas neste momento isso não importava mais, ele já havia escolhido seu caminho. A Void Star Force irradiava ao redor, uma escuridão densa e pegajosa lutando por um equilíbrio com a Scarlet Star Force de Leonel. Leonel pressionou o sentimento. Ainda não era a hora deles lutarem. Agora ele precisava de equilíbrio. Dois núcleos se formaram em sua glabela etérea, seu enorme núcleo de mago brilhando enquanto as folhas da força da água reagiam, começando a evoluir lentamente sob as correntes mais fortes da força. No momento em que os grãos se formaram, Leonel soube que já tinha conseguido. Estes eram provavelmente os estágios iniciais de uma estrela, então, enquanto ele os alimentasse mais, eles cresceriam até o mesmo tamanho que os outros. E se ele não fosse igual às suas estrelas da Força Estrela Escarlate, ele precisaria compreender suas runas do vazio. Mas por enquanto Leonel apenas se concentrou em aumentá-los, e assim o fez. A cada revolução sua afinidade crescia e a velocidade aumentava. Em 2 dias já havia recuperado pela metade, em 5 já estava em 90%. No final da segunda semana, Veg, uma onda disparou de Leonel, um equilíbrio sendo atingido com força entre suas estrelas. Um lado de seu corpo rolava com um azul escuro, o outro dançava com um vermelho dourado. Como fogo e água, eles se contorceram e rejeitaram uns aos outros, lutando pela supremacia. Naquele momento foi surpreendentemente o Magecore de Leonel que assumiu o centro do palco, brilhando uma luz brilhante que forçou os dois a se acalmarem, estabelecendo-se em um ritmo calmo. Os olhos de Leonel se abriram, as quase 6.000 runas de destruição em suas íris desaparecendo lentamente, mas não antes de abrirem um buraco na parede oposta a ele, apenas para serem interrompidas por uma proteção oculta. Os olhos de Leonel não pareciam refletir nem um pouco de felicidade. Na verdade, seus pensamentos já haviam se voltado para a camada da sexta dimensão da limpeza dimensional. Metade do prazo de 1 mês já havia passado. Ele não tinha tempo a perder. Ele podia sentir as pessoas correndo em direção ao seu quarto, tendo finalmente tido a chance de romper a barreira da força, mas ele as ignorou completamente. Na verdade, os olhos de Leonel brilharam, uma forte força terrestre avançando em sua direção. Em apenas alguns segundos, a sala ao seu redor tornou-se nada mais do que uma caixa de metal, fundindo a porta e as janelas. Leonel passou de alguém que dificilmente conseguia mover a força neste mundo para de repente ser capaz de forçá-lo de forma tão exagerada. Vocês todos esperam lá fora obedientemente enquanto eu atravesso. Leonel fechou os olhos mais uma vez. O difícil trabalho já havia sido feito. Com a base lançada, entrar na sexta dimensão foi tão fácil quanto virar a palma da mão. No entanto, quando Leonel finalmente deu uma olhada na camada da sexta dimensão, suas sobrancelhas saltaram. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de seus lábios de repente se curvarem em um sorriso. Parecia que ele estava correto. Essa técnica, limpeza dimensional, talvez seu autor realmente estivesse certo em se gabar tanto em sua introdução. Limpeza dimensional sexta dimensão, manifestação estelar? Clique. Leonel saiu do quarto com uma expressão calma e indiferente. No entanto, o cenário em que ele entrou era tudo menos isso. A casa de hóspedes onde ele estava hospedado foi totalmente destruída. Na verdade, a porta que ele acabará de fechar atrás dele caiu lentamente para trás, desabando com um baque forte. Diante de Leonel, vários indivíduos estavam de pé, entre os quais estava a senhora Olidar, cujos olhos estavam estreitados. Neste momento, Leonel parecia um pilar imponente. Na verdade, ele não era tão alto e não tinha crescido nem 1 centímetro, mas algo em sua presença o fazia se sentir como uma montanha que acabará de se formar. Seus cabelos e olhos violeta pálido brilhavam com luz própria como se estivessem revestidos com uma dor fluorescente. Sua aura era inebriante e parecia tornar suas feições um nível mais atraente, e ainda por cima. Seu poder. Seta estrela, pensou a senhora Olidar. Toda essa comoção foi causada por sua descoberta? Ela não estava aqui para testemunhar isso pessoalmente. Na verdade, ela tinha acabado de voltar, mas essa cena foi suficiente para ela entender. Segundo relatos, ninguém conseguiu pisar a menos de 50 metros deste local nas últimas 2 semanas. Por alguma razão, a senhora Olidar sentiu um leve aviso em seu coração. Ela cometeu um erro? Seus dedos se contraíram, pensando em matar Leonel aqui e agora. Mas quando ela se lembrou da reunião que acabará de participar, ela lentamente reprimiu sua intenção de matar. Ela ainda precisava dele. Faça uma reverência ao ver a amante. Uma voz estrondosa cortou o silêncio, uma pressão selvagem vindo em direção à cabeça de Leonel. Capítulo 1532 para o campo. A voz tinha algum poder nisso. Foi tão poderoso quanto chocante. Ficou claro que seu indivíduo estava tão interessado em chocar Leonel quanto em mostrar seu poder, procurando fazer algo para quebrar o ímpeto de Leonel. Houve vários indivíduos assustados com a mudança, muitos dos quais estavam muito mais longe na sexta estrela do que o próprio Leonel.
Porém, o que ninguém esperava era que Leonel não reagisse nem um pouco. Era como se ele não tivesse ouvido a menor coisa. Ele poderia até ter dado mais atenção a uma mosca zumbindo ao seu redor do que a essa voz estrondosa. A mente de Leonel já estava afiada antes de suas descobertas, mas agora ele estava em um nível completamente diferente. Ainda assim, mesmo que ele não tivesse conseguido esses avanços, o impulso que alguém precisava reunir para gritar tão alto era óbvio demais. Leonel já havia percebido o que aconteceria no momento em que esse indivíduo respirasse muito mais fundo do que o normal. Quando eles realmente gritaram, poderiam muito bem não passar de um palhaço saltitante. No passado, Leonel não se importava muito em ajoelhar-se. Ele cresceu em um império que praticamente divinizou seu avô e nunca lhe deu grande importância. Foi o que todos fizeram e não teve o mesmo peso de estigma que algumas partes da história levariam a acreditar. No entanto, depois de seu tempo na Zona Camelot, ele passou a sentir aversão por isso. Se a pessoa para quem você estava se ajoelhando não tivesse mais intenções, fazer isso ainda poderia ser bom. No entanto, se a pessoa por quem você estava ajoelhado quisesse usá-lo apenas para passar por cima de sua cabeça, era algo que poderia facilmente enfurecer Leonel. Sem falar no fato de que ele não daria ouvidos a um palhaço saltador como aquele, mesmo que ninguém tivesse dito nada. Ele nunca se ajoelharia diante de uma pessoa como a senhora Olidar, que claramente não tinha consideração por ele. Esta pequena explosão, porém, deu a Leonel uma dica de informação. Não tinha passado muito tempo na propriedade Olidar, mas encontrou vários jovens que pareciam decididos a observá-lo, especialmente durante a sua hora na biblioteca. Eram todos jovens, todos da mesma idade, e todos com um certo padrão de talento. Não foi muito difícil adivinhar o que eles estavam fazendo aqui. Era como se a senhora Olidar tivesse construído seu próprio pequeno exército de genros residentes para sua neta escolher. Tal coisa era em parte divertida e em outra parte irritante. Aquele que acabará de falar foi o único que Leonel encontrou que tinha uma presença semelhante ou mais poderosa que a do jovem que esteve ao lado de Atrai naquele dia. Ele já tinha ouvido falar de Sebastian e Slaton muitas vezes. Então ele presumiu que essa pessoa fosse um dos dois. Mesmo assim, Leonel achou engraçado. Esses dois eram supostamente os mais fortes, mas também eram os mais felizes em abanar o rabo e agradar. Isso fez Leonel se perguntar se foi realmente o talento deles que os tornou os mais fortes, ou se foi a lambida de botas que lhes rendeu muito mais recursos do que todos os outros. É claro que enquanto os insultava, Leonel pensou numa outra possibilidade mais sinistra. A senhora Olidar tinha conseguido apertar a rédea muito mais curta sobre estes dois precisamente por causa do seu talento. Se fosse esse o caso, ele precisava ser cauteloso com tais métodos. Vocês todos precisam de alguma coisa? Leonel perguntou levemente. Sua voz era como uma leve brisa que afastava os ecos da voz de Sebastian. Era como se o grito em si nunca tivesse acontecido, mas foi precisamente isso que tornou as coisas tão embaraçosas para este último. Você? A boca de Sebastian se fechou no momento em que a senhora Olidar levantou a mão. A essa altura, a falta de respeito de Leonel a estava irritando. Ela poderia ser capaz de encontrar diversão nisso quando eram apenas os dois, mas quando todos a estavam examinando assim, isso tornava tudo 10 vezes mais irritante do que deveria ser. Você destruiu tudo isso? Senhora Olidar perguntou. Você nunca me forneceu uma sala de treinamento adequada? O que mais eu poderia destruir se não isso? Em vez de ficar mais furiosa, a senhora Olidar apenas ficou mais calma. As despesas com esta pousada e os danos ao redor virão diretamente de seus méritos. Até que você reúna o suficiente para pagá-lo, a casa não lhe dará nenhum recurso. A senhora Olidar esperava que Leonel ficasse furioso ao ouvir isso, dando-lhe a oportunidade de reprimi-lo ainda mais. Mas tudo que ela recebeu em troca foi um lábio curvado. Méritos? Recursos? Depois de passar pela biblioteca uma vez, ele já tinha todas as informações de que precisava. Na verdade, não foram apenas informações sobre isso que ele reuniu. Após o avanço em sua mente, Leonel acreditou ter pensado em um método viável para quebrar as barreiras desta zona e catalisar seu retorno para casa. Claro, isso exigiria recursos que ele aparentemente não receberia mais até atingir algum objetivo arbitrário que ele não tinha dúvidas de que a senhora Olidar inflacionaria. Mas não teria sido uma boa ideia reunir esses recursos deste lugar para começar. Teria sido muito suspeito. O simples fato era que ele não precisava mais de nada que esta casa pudesse lhe dar que ele não seria capaz de conseguir quando eles inevitavelmente o forçassem a caçar demônios novamente. Em mais 2 semanas, como ele disse, ele deixaria este lugar. O sorriso zombeteiro e o silêncio de Leonel irritaram a senhora Olidar. No entanto, ela só conseguiu encará-lo profundamente antes de falar as próximas palavras. Todos para o campo de treinamento. Agora. Capítulo 1533 Estátuas. Não demorou muito para que todos seguissem a senhora Olidar e quando ouviram o que foi dito, suas expressões formaram vários tons de excitação e expectativa. De acordo com a senhora Olidar, ela tinha acabado de ir a uma reunião realizada pelas 4 grandes famílias. Nesta reunião, todas as famílias e organizações classificadas foram incumbidas da presença obrigatória numa segunda reunião, esta pensada para o que chamaram de investimento futuro. Leonel tinha todos os livros da família Olidar em mente, então sabia sobre as 4 grandes famílias. A questão era que ele não sabia mais nada de substantivo sobre eles. Ele leu histórias sobre seus feitos e grandeza, e aparentemente também eram a linha final de defesa entre o mundo humano e os demônios do caos. Mas isso era tudo que Leonel sabia. Ele não sabia os nomes dessas 4 grandes famílias, nem sabia onde elas estavam localizadas. O mesmo aconteceu com a senhora Olidar. Na verdade, esta reunião não foi projetada para todos no mundo humano. Abrangeu apenas esta região, uma região que chamaram de bolha. Quanto ao motivo pelo qual a chamaram de bolha foi porque uma bolha não era decidida por escopo, tamanho ou mesmo distinções arbitrárias ou guerra como a maioria dos territórios.
Em vez disso, uma bolha era um ponto onde as esferas espaciais deste mundo e do mundo demoníaco se encontravam. Em cada um destes pontos, um conjunto de organizações e famílias foram incumbidas de defendê-la nestas posições que pairavam sobre abismos como esta cidade. Dependendo do ponto de contato com o mundo demoníaco, você poderá encontrar demônios mais fortes ou mais fracos. Da mesma forma, assim como os demônios, essas regiões foram classificadas como classe baixa, classe média, classe alta, classe humana, classe demônio e classe caos, rotulando uma bolha pelo seu nível de ameaça. Embora fosse possível que aparecesse uma ameaça que superasse essas ameaças, não era muito comum. Se tal coisa acontecesse, poderia ser chamada ajuda. Mas era muito mais provável que as bolhas de nível superior solicitassem ajudas de nível inferior. Foi o que aconteceu com o marido e o genro da senhora Olidar, que a deixou sozinha no comando da casa. A bolha que os Olidar defenderam em parte era uma bolha da classe média inferior. Um demônio de classe média apareceria aqui uma vez a cada poucos anos e exigiria que a senhora Olidar lidasse com ele. Se o marido dela estivesse aqui, seria tarefa dele normalmente. Essas batalhas foram duras e árduas, para não mencionar que ameaçavam a vida. Com o que a família Olidar passou, não era de admirar que eles estivessem tão obcecados em se tornarem mais poderosos por todos os meios necessários. Ainda assim, era um pouco estranho para Leonel que a família Olidar tivesse tantos problemas com herdeiros. O genro deles havia morrido, mas Leonel nunca tinha ouvido falar da mãe de Atrai. Depois havia a própria inútil Atrai. E nesta geração eles tiveram que recrutar dezenas de garotos que claramente não eram do sangue Olidar para salvá-los? Algo era definitivamente suspeito, algo que obviamente não estava descrito ou detalhado em sua biblioteca. Leonel não ficou surpreso. Por que deixaria tal segredo em um lugar de tão fácil acesso? Leonel só conseguiu balançar a cabeça, não adiantava especular. As 4 grandes famílias queriam reunir os talentos emergentes de cada classe e dar-lhes uma oportunidade. Qual era essa oportunidade? Ninguém sabia ao certo. Mas o que sabiam era que a família Olidar recebeu 3 cotas. A senhora Olidar não perdeu tempo em dar os 2 primeiros a Sebastian e Zlatan. Isso deixou apenas um lugar para aqueles que permaneceram, um lugar pelo qual ela esperava que todos lutassem. Não era de admirar que todos estivessem tão entusiasmados. Abaixo desses 2, as divisões de poder entre os potenciais genros da família Olidar eram bastante próximas. Isso significava que todos eles tinham chances iguais de reivindicar a vaga final para si. Interessante, Leonel pensou consigo mesmo. Originalmente, ele queria apenas esperar pela próxima semana e depois encontrar tempo para escapar assim que solidificasse sua posição. Mas esta parecia uma oportunidade interessante e poderia ajudá-lo a reunir o que precisava para ajudar todos a escapar desta zona mais rapidamente. Com esse pensamento, Leonel já havia decidido que mostraria toda a força necessária para conquistar a vaga final. Claramente, a senhora Olidar já esperava que ele fizesse isso. Se não fosse por sua grosseria, ela poderia ter dado isso diretamente a ele para começar. Esta batalha será uma batalha real. As lutas contra os demônios nunca serão organizadas e quando estiver no mundo deles você deve estar sempre alerta. Mostre-me sua consciência e desenvoltura. Limpe o terreno. Ela gritou. Os mais velhos, a senhora Olidar e o travesso Atrai recuaram, dando aos cerca de 20 jovens que restaram espaço suficiente para lutar. Quando ela estava prestes a sinalizar o início, Sebastian falou de repente novamente. Você teve um avanço tão poderoso na 6ª estrela e é igualmente arrogante. Espero que você não me decepcione. As palavras de Sebastian pareciam estar desafiando Leonel, mas o que ele realmente estava fazendo era lembrar a todos a força do avanço de Leonel. Naquele momento, os outros jovens perceberam. Eles sentiram que suas chances eram relativamente iguais antes, mas lembrando-se do que aconteceu nas últimas semanas, sentiram que quase haviam perdido algo enorme. A maior ameaça deles pode muito bem ser esse jovem sobre o qual eles sabiam tão pouco. Além disso, as senhoras Olidar toleraram o seu desrespeito e não disseram nada. Com o temperamento da senhora, eles teriam sido esfolados vivos por menos. De repente, várias intenções se fixaram em Leonel. A senhora Olidar não disse uma palavra, mas o seu olhar brilhou com diversão. Ela ainda esperava que Leonel vencesse, mas fazê-lo trabalhar mais também não foi um resultado ruim. Ele só pode se conter um pouco. Começar. Sua voz desceu enquanto ela sinalizava o início da batalha. Porém, o que eles não perceberam até esse momento foi que as mãos de Leonel ainda estavam preguiçosamente nos bolsos, um leve sorriso no rosto. Mesmo quando uma onda de jovens surgiu de repente em sua direção, ele apenas levantou levemente o pé e o pressionou. Naquele momento, uma onda de energia azul ondulou como um tsunami. Quando clareou, o único que permaneceu de pé foi Leonel. Bem, havia outros de pé também. Cerca de 20 estátuas de gelo no valor. Capítulo 1534 Bronze. Leonel ficou sentado em silêncio, com as pernas cruzadas e a mente concentrada, como se estivesse desfrutando de uma atmosfera estranha. Atualmente, o grupo estava nas costas de um enorme pássaro voador, provavelmente a maior criatura que Leonel já tinha visto, com envergadura de pelo menos 50 metros. Havia 3 caixas amarradas nas costas deste pássaro em uma linha que descia pela espinha e uma dessas caixas era compartilhada por Leonel, Zlatan e Sebastian. De suas interações com essas pessoas, todas elas foram hostis. Primeiro ele teve um confronto com Zlatan sobre o cadáver do demônio unicórnio. E depois houve o conflito com Sebastian 2 vezes sobre coisas que eram francamente pequenas aos olhos de Leonel. Zlatan era estranho. Ele continuou a sorrir e cantarolar como se nada tivesse acontecido. Ele até conversou agradavelmente com Leonel mais cedo, como se não conseguisse se lembrar de nada. Porém, para sua surpresa, Leonel parecia capaz de sorrir e falar como se nada tivesse acontecido, algo que era bastante raro entre os jovens de sua idade que ele conheceu.
Quem estava realmente tornando a atmosfera estranha era Sebastian, cujo temperamento não era nem de longe tão amigável. Ele parecia querer engolir Leonel vivo, mas infelizmente não havia muito que pudesse fazer. Se ele matasse Leonel, não estaria apenas cumprindo seu desejo, mas estaria ofendendo a senhora Olidar. Se a família Olidar aparecesse sem 3 sementes, o que diria o povo? O prestígio de uma família era importante demais, salvava-os de muitas brigas internas que poderiam acontecer. Mesmo que aqueles que desafiaram vocês fossem formigas e fossem fáceis de lidar, se vocês tivessem que lidar constantemente com essas coisas de novo e de novo e de novo, isso acabaria por desgastar seus recursos como família. Como tal, o prestígio e a aparência inexpugnável, pelo menos do lado de fora, eram muito importantes. Isso economizou especialistas, recursos e tempo da família. Dessa forma, você poderia colocar tudo nas ameaças reais. Sebastian era um cão obediente dos Olidar. Como ele poderia não colocar o bem-estar deles em primeiro lugar? Neste exato momento, porém, Leonel não se importava muito com o estado de poder de Sebastian. Ele estava mais pensando no tamanho desse pássaro. Como poderia existir uma criatura tão grande? Havia muito segredo sobre este mundo que ele ainda não entendia. Ele já esteve em uma zona mitológica antes, embora tenha tomado algumas liberdades com a criação de sua própria versão da raça demoníaca. Não era nada parecido com isso. É claro que a zona Camelot era de classe e nível muito mais baixos, mas Leonel não tinha certeza se isso era suficiente para explicar as coisas. Ele já havia conhecido criaturas da sexta dimensão antes, ele até lutou contra elas. Eles ainda eram do tamanho de animais normais, com alguns metros a mais. Mas dezenas de metros como este, isso foi muito exagerado. Leonel, se não se importa que eu pergunte, qual é a sua força estar? Os olhos de Zlatan brilharam quando ele olhou para Leonel. O meu também está relacionado à força da água, então estamos de certa forma destinados a esse respeito. Minha estrela da força é a estrela da água sagrada. Força estar era o termo que as pessoas deste mundo usavam para se referir às suas afinidades. Normalmente, se eles tivessem uma forte afinidade com um elemento, ele nasceria dentro de suas estrelas ao nascer, daí a razão do nome. A estrela da água sagrada, ou melhor, força da água sagrada, era uma fusão da força da água e da luz. Não era uma True State Force, mas também não podia ser considerada ruim. Foi classificado de forma semelhante à força da neve da família Lucknix no ranking da força da luz, e no ranking da força da água, foi classificado entre os anos 60 e 70. Foi muito bom, mas nem de longe o melhor. Leonel sorriu. Se ele dissesse a verdade, ele diria Void Star Force, mas obviamente não poderia fazer isso. É claro que isso também não seria exatamente verdade, já que ele forçou a existência desta estrela da força. Em vez disso, Leonel respondeu, Dark Ice. As sobrancelhas de Zlatan saltaram, não porque a força estar de Leonel fosse poderosa, mas sim porque era o oposto direto. Dark Ice Force combinou Warrior Force e Dark Force, o que foi legal, mas não chegou nem perto do top 100 em Dark Forces e também não chegou ao top 100 em Warrior Force. Isso fazia sentido, é claro. O minério de gelo negro que Leonel usou para formar a base para isso era um minério de 5ª dimensão. Só foi tornado um pouco mais poderoso por Leonel fundindo-o com minérios de evolução. Como poderia existir naturalmente em um estado de 5ª dimensão, seu poder definitivamente estava faltando. Foi por isso que Zlatan ficou tão chocado. Como poderia uma força de nível tão baixo criar um efeito tão forte? Zlatan não pôde evitar estreitar os olhos interiormente. Leonel estava mentindo para ele? Ou ele estava dizendo a verdade e tinha outros segredos? Sebastian bufou naquele momento, aproveitando claramente a oportunidade para desprezar Leonel. Mesmo que ele tivesse pensado no que Zlatan tinha, e daí? Fazia com que ele se sentisse melhor fazendo coisas assim. O que esses dois não sabiam era que qualquer força em quantidade e concentração suficientemente grande poderia ter efeitos milagrosos. Sob o impulso dado à sua afinidade com a força da água por suas 2 estrelas recém-formadas, a quantidade de força do gelo negro que Leonel poderia usar era astronômica. Fraco ou não, quando concentrado até certo ponto, até um inimigo poderoso sofreria. Naquele momento, os 3 sentiram o pássaro descendo com grande velocidade. Poucos minutos depois, ele tocou o chão, sacudindo o carrinho em que estavam sentados. Por um acordo tácito, os 3 se levantaram ao mesmo tempo, saindo para serem atingidos por uma parede de barulho. Todos os tipos de criaturas e pessoas podiam ser encontradas ao redor, cada uma aparentemente de outro poder da classe média e muitas com forças que faziam até mesmo a testa de Sebastian franzir. Mais à frente, havia uma cidade com enormes muralhas de bronze que se erguiam centenas de metros no céu. Era quase como se um gigante tivesse jogado um anel de latão em uma colônia de formigas, e agora todos eram forçados a olhar para ele com admiração. Não havia dúvida de que este era o destino deles, o local para onde nem mesmo um pássaro com envergadura de 50 metros ousou voar. Capítulo 1535 Fardan. Os olhos de Leonel brilharam. A última vez que sentiu esse nível de admiração foi quando enfrentou os portões do Palácio do Vazio. Porém, ele só conseguia se lembrar de ter sentido isso 4 vezes em sua vida. A primeira vez foi quando ele enfrentou as muralhas de Valiant City. A segunda vez foi quando ele viu a capital da Terra. A terceira vez foi quando ele colocou os olhos na estrela vital do julgamento, limpeza dimensional, e afinal foi claro quando ele viu o Palácio do Vazio. Leonel já tinha visto muita coisa e foram necessários feitos cada vez maiores para chocá-lo, mas isso definitivamente atendia aos critérios necessários. Maltalia?
Eu não esperava que sua família Olidar realmente aparecesse. Uma voz feminina rouca e risonha chamou a atenção de Leonel, mas ele não se preocupou em olhar. Estava claro que essa pessoa tinha má vontade para com a família Olidar, ou talvez houvesse uma espécie de rivalidade. Mas Leonel não se importava com o rosto ou prestígio da família Olidar, e ele certamente não iria intervir. Ajude-os a protegê-lo. Independentemente da reação de Leonel, porém uma mulher mais velha se aproximou, usando um vestido que talvez fosse moderno demais para sua idade. Agarrava-se ao peito, quadris e cintura, descendo até uma fenda que revelava a perna direita e os saltos altos que ela usava. Embora, apesar do fato de seu estilo de vestir não corresponder à sua idade, era preciso admitir que ela ainda era muito bonita, considerando todas as coisas. Apesar das palavras claramente venenosas que ela estava falando, seu sorriso ainda era elegante e refinado enquanto 3 jovens seguiam atrás dela. Embora Leonel não tenha prestado muita atenção à interação, ele deu uma olhada de onde eles vieram. No entanto, quando ele não encontrou nada de interesse fora de outra fera enorme, ele voltou. Se não fosse pela necessidade de ser registrado na família Olidar, ele já teria partido há muito tempo. A senhora Olidar, ou melhor, Maltalia, lançou um olhar indiferente. No entanto, sua neta foi tão decepcionante como sempre. Incapaz de esconder suas emoções, Atrai não pôde deixar de rosnar quando viu quem estava se aproximando, cada reação sua escrita em sua manga. A verdade é que a saída do avô e do pai estava relacionada com essas pessoas. Embora lutar contra os demônios fosse um fardo que todos compartilhavam, era da natureza dos humanos cuidar primeiro de seus próprios interesses. Eles tinham suas próprias famílias para proteger, suas próprias terras, seus próprios recursos. Eles não deixariam facilmente seu território, a menos que fossem forçados. Tal coisa geralmente era decidida em rodízio ou por loteria, onde o vencedor era na verdade o perdedor. Além disso, houve, é claro, algumas colocações melhores que outras. Anos atrás, foi sob a maquinação desta família Fardan que os 2 pilares da família Olidar foram enviados para uma bolha de alta classe que estava sendo invadida. Desde então não se ouviu falar deles. A interferência entre os pontos de conflito no espaço e as bolhas dificultou a comunicação a longas distâncias, especialmente quando se tratava de uma separação entre uma grande divisão como as classes média e alta. A única família que não parecia ter nenhum limite em sua comunicação eram as 4 grandes famílias. Kiviri Fardan riu ao ver a reação de Atrai, uma garota de costas olhando para a herdeira inútil com um olhar de claro escárnio. As palavras provavelmente não poderiam explicar o quanto ela menosprezava esta flor em um vaso. Não te recebemos aqui, você pode ir embora. A senhora Olidar planejou, a princípio, demonstrar indiferença e indiferença, mas a reação da neta tornou difícil manter essa fachada. Como tal, ela só poderia dizer essas palavras com calma. No entanto, era como se a senhora Fardan não os tivesse ouvido. Maltalia, vejo que você chegou há algumas semanas. Presumo que sua preciosa neta esteja participando? A expressão de Atrai vacilou com alguma apreensão. Ela não apenas sabia que a resposta era não, mas também demonstrou uma pitada de medo diante da perspectiva. Era difícil imaginar que pudesse haver uma mulher mais inútil. Quem está participando da minha família Olidar não tem nada a ver com você. A senhora Olidar estava começando a perder a paciência, mas a senhora Fardan apenas continuou a rir levemente. Então esses meninos? Lembro que os homens da sua família não tinham sementes fortes, então só podiam dar à luz mulheres fracas, então esses devem ser os novos recrutas que você conseguiu? Mais alguns órfãos impotentes para dar à luz mais mulheres fracas para sua família? Quanto tempo você acha que esse ciclo pode continuar? A expressão da senhora Olidar escureceu. Sebastian parecia que sua cabeça estava prestes a voar dos ombros quando ouviu isso, mas Zlatan continuou a sorrir sem dizer uma palavra. Ele não parecia ser capaz de reagir com mais nada. Naquele momento, Leonel bocejou. Vamos ficar aqui o dia todo? Essa conversa é chata. Talvez pela primeira vez, a senhora Olidar sentiu-se grata pelas palavras que Leonel havia dito. Chato, de fato, ela disse levemente. Vocês 3 entrem na cidade agora. As esperanças da família Olidar estarão sobre seus ombros. Kiviri pareceu finalmente mudar de sua linha de base, seu olhar se voltando para Leonel. Mas ele nunca olhou para ela do início ao fim. A jovem herdeira da família Fardan, Vaura, estreitou os olhos ao olhar para Leonel, mas a essa altura ele e os outros já estavam se movendo em direção à cidade. Ao mesmo tempo, a senhora Olidar, a sua neta e os mais velhos já tinham regressado ansiosamente ao grande pássaro, preparados para partir para um novo destino. Vaura. Sim, avó. Mate os 3 quando houver uma oportunidade. Vocês 2 apoiem-na. Sim, senhora. Os olhos de Kiviri se estreitaram. Havia algo estranho naquele garoto. Era melhor matá-lo enquanto ele ainda estava nos estágios iniciais da 6ª estrela. Quanto aos outros 2, o ódio entre Fardan e Olidar já era irreconciliável. Era melhor paralisar totalmente a próxima geração. Capítulo 1536 Choque e silêncio. O interior da cidade era diferente do que Leonel esperava. Ou seria mais correto dizer que essa suposta reunião era completamente diferente do que ele esperava. Ele podia sentir várias artes da força nos arredores, projetadas exclusivamente para monitoramento. Isso significava que eles estavam sendo vigiados de todos os lados. Leonel concluiu que, como a senhora Olidar e os outros não os tinham seguido até a cidade, estavam a usar este método para verificar o progresso. Leonel esperava algum tipo de torneio, mas o que conseguiu foi provavelmente semelhante ao inferno na Terra.
Ao entrarem na cidade, encontrarão-se envolvidos por uma bolha de energia. Ao redor deles havia o que parecia ser uma cidade normal, com lojas, residências e até arranha-céus. No entanto, a questão era que todas essas coisas estavam cercadas por demônios. Cada grupo que entrou na cidade recebeu uma bolha protetora de energia e só pôde assistir com horror enquanto um grande número de demônios tentava arranhá-los e arranhá-los, apenas para falhar. De repente, tornou-se muito óbvio que esta bolha protetora e as altas muralhas da cidade não existiam para proteger a entrada de pessoas de fora. Em vez disso, era exatamente o oposto. Eles foram projetados para manter esses demônios dentro. Na verdade, quando Leonel voltou, já nem conseguia ver as muralhas da cidade. Assim como quando ele entrou no mundo dos demônios, foi como se ele tivesse entrado em um espaço totalmente novo, completamente separado do mundo exterior. Naquele momento, uma mensagem automática passou pela mente de Leonel explicando o procedimento. Então, com um pop sem cerimônia, sua bolha de energia desapareceu e ele foi jogado em um mar de demônios. Leonel ergueu uma sobrancelha enquanto vários demônios o atacavam. Eles eram claramente apenas demônios de classe baixa e não representavam uma grande ameaça para ele. Mas havia vários outros ao redor de Leonel que foram instantaneamente oprimidos, sendo despedaçados sem cerimônia. Leonel se esquivou de uma garra e deu um passo à frente ao mesmo tempo. Seu braço disparou para frente paralelo ao braço de um demônio homem-lobo e seus dedos bateram em sua testa. Em um momento, o homem-lobo estava bem, mas no momento seguinte sua cabeça foi despedaçada. Era como se Leonel não precisasse nem um pouco tentar matar demônios de classe baixa. O demônio mais forte que Leonel enfrentou até este ponto foi o demônio unicórnio e era um demônio médio de classe baixa. Naquela época, ele foi forçado a usar 30% de força. E contra os demônios de classe baixa, ele provavelmente teve que usar 10%. Agora, contra o demônio de classe baixa inferior, ele nem precisou sacar sua lança, muito menos usar tanta força. Segundo a voz que Leonel acabará de ouvir, a cidade estava na verdade dividida em Bubble Classes. Por serem participantes da classe média, foram transportados diretamente para a região da classe média. Esta cidade estava cheia de nada, mas os participantes e os demônios eram sua moeda. Somente matando demônios eles poderiam comprar segurança, descanso, comida e recursos. Além disso, se tivessem um desempenho extremamente bom, em vez de apenas ganharem o suficiente para sobreviver até o período de tempo, poderiam trocar exatamente essa moeda que haviam feito por prêmios especiais que reforçariam sua força. Os nomes dos participantes seriam classificados em uma tabela de classificação e as cidades com as equipes triplas com melhor desempenho ganhariam prêmios diretamente das 4 grandes famílias. Estas eram as recompensas pelas quais as cidades e as famílias que as controlavam mais ansiavam. Esses prêmios incluiriam ajuda às grandes famílias, imunidade a sorteios de loteria a serem sorteados nas áreas necessárias e uma cota maior de recursos para os próximos anos. Foi a primeira vez que as 4 grandes famílias fizeram tal coisa, mas mesmo que tenha sido a primeira vez, isso não deixou aqueles esperançosos menos desejosos. Não era de admirar que a senhora Olidar estivesse disposta a engolir as suas queixas e apresentar os melhores candidatos. Se ela pudesse trazer o marido e o genro de volta para casa, então sofrer um pouco de desrespeito de Leonel não seria grande coisa. Os olhos de Leonel brilharam. Como esperado, esta foi uma grande oportunidade. Os prêmios que as cidades receberiam não o intrigavam. Afinal, eles foram projetados para serem úteis apenas para grandes potências. Os prêmios que ele poderia ganhar usando e gastando seus pontos demoníacos eram uma questão completamente diferente. Leonel ignorou completamente Zlatan e Sebastian, nem mesmo tentando se juntar a eles como os outros grupos fizeram. Ele não tinha interesse em tais coisas, elas apenas o arrastariam para baixo. Além disso, havia claramente uma regra oculta aqui que a maioria estaria de olho. Matar demônios daria seus pontos demoníacos, mas matar aqueles com pontos demoníacos também para começar. Leonel não tinha como saber o que a senhora Olidar havia sussurrado secretamente em seus ouvidos, mas ele não tinha planos de dar as costas para proteger essas pessoas. Leonel não acreditou nem por um instante que a senhora Olidar o tivesse deixado no escuro sobre as regras por acidente. O domínio da lança absoluta de Leonel ganhou vida, destruindo cada demônio que pisasse a menos de 5 metros dele. Seu ritmo de matança era entorpecente. Em apenas alguns segundos, ele já havia deixado aqueles que nasceram com ele na poeira. Havia algo mais nessas regras que intrigou muito Leonel, à medida que sua classificação subia rapidamente. Enfatizou que ele havia sido gerado na região da classe média. Isso significava que havia uma chance de trocar seus Demon Points para entrar em uma região superior? E se houvesse, ele tinha a sensação de que haveria prêmios ainda melhores para trocar por lá. Em um local alto no céu, flutuando em uma nuvem acima, uma reunião de anciãos, chefes de família e chefes de organizações se reuniu. Várias tabelas de classificação puderam ser vistas e vários grupos encontraram as suas próprias e focaram-se nelas. Ao lado, várias telas de ação ao vivo eram exibidas, mas focadas principalmente em jogadores de alto escalão ou em situações interessantes de vida ou morte. Quando os recém-chegados chegaram, sem pausa, todos avançaram para cumprimentar o mesmo homem sentado no alto de um trono. Ele tinha cabelos azuis vibrantes e olhos igualmente azuis, sua aura flutuando em ondas sufocantes. Tudo em seu ar parece majestoso e poderoso, para não mencionar inexpugnável. A senhora Olidar curvou-se humildemente e prestou seus respeitos. Depois de alguns segundos, ela levantou a cabeça e se virou. O homem nunca reconheceu nenhum deles, mas isso já era de se esperar. O que não se esperava, porém, era que se Leonel estivesse aqui ficaria chocado e calado. Sua mente girava, incapaz de calcular o que estava vendo. Quer fosse o cabelo, os olhos, até mesmo a aura exata, esse homem era uma réplica perfeita. Era impossível que fosse uma coincidência. Mas a questão era, o que um membro da família Durna da Terra estava fazendo em uma zona mitológica como esta?
Capítulo 1537. Próxima vítima. Houve mais de 30 mil participantes do setor de classe média de mais de 10 mil cidades, famílias e organizações. Talvez fosse porque as grandes famílias não se importavam muito com as classes mais baixas ou talvez simplesmente não se importassem em se preocupar com a justiça perfeita. Mas Leonel e os outros só entraram depois de cerca de 80% dos próximos participantes. Tinha feito isso. Mesmo assim, em apenas alguns segundos, Leonel saltou através de milhares de postos, desde menos de 32 mil até 19 mil. Ele não foi o primeiro a ter um salto tão enorme entre as classes médias, mas ainda assim foi um salto grande o suficiente para fazer com que um dos muitos monitores focasse repentinamente nele. A senhora Olidar e os outros que prestavam muita atenção à classe média imediatamente perceberam isso. Mas quando viram que Leonel estava sozinho, diferente da maioria dos outros, suas expressões imediatamente ficaram feias. Este era o setor da classe média. Embora a frente estivesse repleta de demônios da classe baixa, não permaneceria assim por muito tempo. Muito rapidamente, Leonel se depararia com demônios de classe média baixa e superiores. Eventualmente, verdadeiros demônios de classe média apareceriam e um único grupo não seria suficiente. O rosto da senhora Olidar ficou completamente sombrio. Ela sabia por que Leonel tinha feito isso. Ele não confiava em Sebastian ou Zlatan. Não que não tivesse pensado nesta possibilidade, mas pensava que ao escolher entre um risco potencial para sua vida e uma morte certa, Leonel escolheria a primeira opção. Qualquer um escolheria o primeiro. Parecia, porém, que ela subestimara a teimosia de Leonel. As coisas ainda estariam bem se apenas Leonel morresse, mas agora que ele se foi, os outros dois ficaram vulneráveis. Era muito provável que por causa de um Leonel, toda a sua família Olidar estivesse arruinada. De volta ao setor, Sebastian e Zlatan já estavam cerrando os dentes. Até mesmo o normalmente calmo e sorridente Zlatan tinha um olhar que escureceu consideravelmente. Tentaram chamar Leonel, mas foi como se ele não tivesse ouvido uma palavra do que disseram. A triste verdade é que Leonel estava certo em ignorá-los diretamente. A senhora Olidar já os havia informado que assim que os acontecimentos cessassem e eles garantissem uma casa segura, eles encontrariam uma chance de matar Leonel diretamente e defender seu ponto de vista. Na verdade, Zlatan fez um esforço extra para se aproximar de Leonel também durante a viagem até aqui. Porém, nenhum dos dois esperava que Leonel desconsiderasse sua própria segurança para irritá-los. Era como se Leonel os estivesse arrastando para a morte. Se ele fosse morrer, então todos poderiam morrer juntos. Sebastian e Zlatan ficaram sérios ao sentirem um sutil trio de olhares pousando sobre eles. Eles não precisaram olhar para saber que eram os participantes da família Fardan. Os dois ainda eram talentos por direito próprio e entenderam imediatamente a situação em que se encontravam. Nem ousaram permitir que os Fardans percebessem que haviam notado sua intenção, fingindo ignorância. Era melhor permanecer o mais longe possível da hostilidade aberta até que pudessem se acalmar. Seus olhares brilharam com uma luz fria enquanto olhavam para onde Leonel havia desaparecido antes de se curvarem e se defenderem da onda de demônios. Eles não eram tão tolos quanto Leonel, sabiam o quanto era importante conservar as forças. Leonel disparou através dos demônios, sua força de lança destruindo tudo em seu caminho. Ele já podia adivinhar o que todos eles estavam pensando, mas não se importou. Na verdade, ele achou um pouco divertido. Energia? Com o quão bem suas Vital Stars e Druin Force Stars funcionavam agora, ele provavelmente ficaria entediado até mesmo com uma luta de vida ou morte antes que sua resistência diminuísse. Além disso, mesmo que não fosse o caso, ele quase não estava usando nenhuma de suas forças agora, o que também significava que as preocupações da senhora ao lidar com os demônios da classe média também cairiam em ouvidos surdos. O objetivo do Leonel nem era este lugar. Se o setor de classe média não tivesse o que precisava, ele mataria demônios suficientes para trocar um passe para entrar no setor de classe alta. Se isso não bastasse, ele entraria no setor de classe humana. Para ele não havia nada aqui que pudesse ameaçá-lo. Ao mesmo tempo, este lugar também era a oportunidade que ele precisava para terminar a reta final das 2 semanas que restavam de seus planos antes do previsto. Então ele também nem se importou muito em revelar um pouco mais de sua força. Independentemente disso, depois que ele deixasse este lugar, ele não voltaria para a família Olidar. 1 ponto para cada 5 demônios de classe baixa inferior, 1 para cada 2 demônios de classe baixa média e 1 para cada demônio de classe baixa superior. Os números podem ser irritantes, seria melhor atingir os demônios de classe média. Houve um grande salto para os demônios de classe média, 10 pontos demoníacos para os inferiores, 100 para os intermediários e 1000 para os superiores. Era aí que estava o grande dinheiro e provavelmente também foi por isso que o salto de Leonel nos rankings foi tão lento depois de ter ultrapassado a marca dos 20 mil. Ah, é onde você está se escondendo. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Leonel quando ele avistou seu primeiro demônio de classe média. Aqueles que estavam observando em uma nuvem acima da cidade usavam expressões estranhas. Muitos que se relacionavam com a família Olidar já haviam feito a ligação, pois o nome Leonel Olidar estava à mostra para todos verem. Aqueles que tinham um bom relacionamento com a família olhavam para a senhora com expressões de pena, mas muitos mais riam e zombavam. Não foi uma falta de previsão permitir que tal jovem participasse de um evento tão importante? Mas não demorou muito para que esses sorrisos congelassem. Leonel disparou em direção ao demônio de classe média baixa como uma escavadeira. Ele nem sequer lançou um ataque, apenas deixando seu domínio da lança absoluta destruí-lo. Carne que valia o seu peso em ouro caiu no chão sob a chuva, mas Leonel não parecia se importar nem um pouco com isso. Ele disparou para frente, procurando sua próxima vítima como se nada tivesse acontecido. Capítulo 1538. O céu sobe. A senhora Olidar ficou congelada. Depois de um longo tempo, ela soltou uma risada autodepreciativa. Ela percebeu naquele momento que de uma forma ou de outra a família Olidar estava acabada. Ela havia subestimado Leonel.
Com esse nível de talento, como poderia a família Morales não ter sido pelo menos uma família de alta classe? Nesse caso, enquanto Leonel subisse o suficiente, chamaria a atenção dos inimigos que o destruíram. Assim que vissem o nome Olidar, mesmo que não agissem agora, no futuro sua família se encontraria diante de um gigante desconhecido. Mesmo que por algum milagre Leonel passasse despercebido, um desempenho superior a este ponto lhe renderia muito poder. Com a personalidade de Leonel, ele hesitaria em traí-los e voltaria no futuro em busca de vingança. E para piorar ainda mais, mesmo que Leonel ainda se superestimasse e acabasse morrendo, Sebastian e Zlatan não estavam longe de seguir seus passos. De uma forma ou de outra, não importa como ela virasse e analisasse, eles estavam acabados. Leonel disparou, encontrando todos os demônios da classe média que pôde e destruindo-os em pedaços. Sua classificação continuou a subir a passos largos, de 19.000 para 15.000, e depois de 15.000 para 12.000. Fazia apenas alguns minutos desde que ele entrou, mas ele já havia acumulado mais de 300 Demon Points. Esta cidade é tão grande que parece um mundo próprio. Antes de fazer qualquer outra coisa, devo dar uma olhada nessas lojas para ver o que está acontecendo. Leonel escolheu uma loja aleatória, explodiu os demônios e tentou entrar. Imediatamente, ele foi recebido com uma mensagem. Informava-lhe o nível da loja, a taxa de entrada e quanto tempo ele poderia ficar lá dentro. Esta era a loja de nível mais baixo, mas ainda custava 3 pontos demoníacos só para entrar. Você teria que matar 15 demônios de classe inferior apenas para ter o direito de entrar em uma loja de nível baixo por 15 minutos. Pode-se dizer que este foi definitivamente um inferno na Terra. Se Leonel tivesse entrado neste lugar antes de entrar na sexta dimensão, ele definitivamente estaria lutando com esses requisitos. Era preciso muito para entrar, então quanto custariam as coisas lá dentro? A primeira loja que Leonel entrou era na verdade uma bolsa. Poderia converter cadáveres de demônios em pílulas de força que poderiam ter uma infinidade de efeitos. Alguns deram aumentos temporários de força, alguns curaram ferimentos e alguns poderiam ter efeitos pequenos, mas permanentes, em seu poder. Esta era apenas a loja de nível mais baixo, então só poderia fazer isso para demônios de classe baixa. Leonel saiu da loja depois de terminar e continuou sua matança até encontrar outro para entrar, verificando todos um por um. Ao entrar nestas lojas, a posição de Leonel não caiu. Se alguém tivesse que escolher entre gastar seus pontos ou acumulá-los, não haveria muitos benefícios para as famílias. Em vez disso, os pontos gastos e os pontos acumulados são divididos em duas categorias. Ao final do evento, os pontos acumulados seriam aumentados em 50%, enquanto os pontos gastos valeriam o mesmo. Esse foi o único incentivo para acumular seus pontos. Dito isto, a maioria escolheria gastar quando tivesse a chance no início para se fortalecer o máximo possível, e depois, durante os dias finais, faria de tudo para reunir o máximo possível de pontos acumulados. Após uma análise, Leonel dividiu a loja em diversas categorias. A primeira loja era do tipo conversão, essencialmente ajudando alguém a obter ainda mais benefícios com a caça aos demônios. O segundo tipo de loja era a loja de armas, o terceiro era a loja de técnicas, o quarto era a loja de recursos e o último era a loja de cura. No entanto, todos eram da classe mais baixa. À medida que Leonel subia, ele finalmente cruzou um limiar. Não só havia mais demônios de classe média, mas este era o ponto onde as residências, ou casas seguras, apareciam. O nível mais baixo da casa segura só permitia que você entrasse e descansasse por um determinado período de tempo. Quanto mais alta a classe, mais benefícios e comodidades havia. Muitos forneciam comida, no nível mais alto funcionavam como lojas de cura e no mais alto, vinham até com grandes concentrações de força que lhe permitiam aumentar a sua força. Este nível final, porém, só restou para o céu subir ao longe, o que seria considerado o principal objetivo de Leonel. As lojas de recursos que Leonel tinha visto até agora não tinham nada que as emocionasse. Eles tinham ervas e minérios de classe baixa, mas nada na lista de coisas que Leonel precisava. A última chance que Leonel teve foi o céu nascer. Se eles não tivessem, ele definitivamente precisaria se esforçar e reunir os 100.000 pontos demoníacos que precisaria para entrar na classe alta. Quando Leonel chegou, ele já havia entrado no top 1000, forçando os líderes da classe média a um estado de entorpecimento enquanto olhavam para frente. No entanto, quanto mais alto ele subia, mais desespero sentia a senhora Olidar. Ela afundou no assento, o rosto com um brilho medonho de branco e as mãos enrugadas tremendo. Falta de resistência? Mesmo depois de uma hora Leonel não tinha suado nem uma única conta. Preocupar-se com os demônios da classe média? Eles não deveriam estar preocupados com ele? Tudo de antes parecia tão ridículo. Leonel disparou para a primeira elevação do céu, pagando a taxa de 1000 Demon Points e ganhando uma entrada de um dia inteiro. Ele olhou em volta, encontrando vários olhares pousando repentinamente sobre ele. A elite das cidades de classe média ficou surpresa com uma nova entrada, principalmente porque não reconheciam quem ele era. Mas Leonel não se importava nem um pouco com eles. Ele estava com falta de tempo. Este evento não duraria para sempre, então ele teve que fazer o melhor com o tempo que tinha. Sem hesitar, ele entrou na primeira loja com o olhar aguçado enquanto examinava os itens um por um. Capítulo 1539 Prêmio Principal. Os itens aqui eram definitivamente melhores do que os que ele poderia encontrar lá fora e as lojas de refinamento podiam refinar até mesmo demônios de alta classe, não que você encontrasse algum aqui. Mas o espaço para respirar ainda permitiu que as pílulas de força que você recebeu em troca fossem de maior qualidade e maior rendimento. Leonel tinha certeza absoluta de que esta era pelo menos uma zona de grau ouro, ou então não haveria tantos indivíduos poderosos aqui. Então, ele também tinha certeza de que poderia tirar coisas mesmo que não fosse uma zona única, não que ele tivesse certeza disso também. Como tal, Leonel não estava apenas à procura dos materiais de que
que necessitava, mas também de coisas que lhe pudessem interessar. Em uma zona mitológica como esta, não só haveria um novo sistema mágico, mas também haveria novas tecnologias que o mundo real não teria. Por exemplo, camelotos ou bolas de cristal para armazenar e trocar informações. Embora o Palácio do Vazio tivesse algo semelhante com seus pingentes, ainda não era exatamente o mesmo. Além disso, também tinha que ser considerado que a zona de Camelot era de nível muito baixo em comparação com o Palácio do Vazio. O fato de eles conseguirem formar uma tecnologia similar foi altamente impressionante. E confirmou que uma zona de alto nível como esta definitivamente teria algo ainda mais impressionante. Leonel só precisava encontrá-la. Leonel optou por ignorar as lojas de refinamento por enquanto, já que demônios desse nível não eram muito úteis para ele. Ele já havia simulado isso, e seu corpo era poderoso demais para se beneficiar até mesmo dessas pílulas da força de maior rendimento. Provavelmente exigiria um refinado do corpo de um demônio de classe humana antes que houvesse qualquer mudança substancial. As técnicas também não interessavam muito a Leonel. Com os métodos de seu avô, ele não sentia necessidade de focar neles, ele poderia criar os seus próprios com combinações de palavras. Além disso, um dia ele seria capaz de recuperar o cubo segmentado. Então as técnicas escondidas dentro da tábua de bronze complementariam seu fator de linhagem da raposa de cauda estrelada. Tudo isso além do fato de que a família Morales tinha uma grande quantidade de técnicas perfeitas para seu fator de linhagem, sem mencionar o Star Fusion. E é claro que Leonel aprendeu a lição. Ele não sentia mais que era certo se preocupar com outras técnicas de acumulação de força quando a limpeza dimensional tinha tantos segredos que ele ainda não tinha explorado. Então, Leonel focou principalmente nos recursos. Ele também precisava muito de um arco e flechas de primeira classe. Nada no primeiro andar atendia aos seus padrões, então ele subiu imediatamente, pagando as taxas sem pestanejar. Se houvesse algo que ele não pudesse pagar, ele simplesmente voltaria e ganharia os pontos demoníacos que precisava para trocar por isso. Os gênios do primeiro andar não puderam deixar de olhar uns para os outros. Até eles sentiram um aperto subindo como se fossem andares assim, por isso ficaram no primeiro andar para descansar. Mas Leonel tinha acabado de entrar e nem hesitou. Verifique as classificações. Há algum nome que você não reconhece? Lá na 671ª. Olidark? Aquela família que não consegue produzir herdeiros. Deveria ser ele, mas não está somando. Eles não deveriam ter ninguém tão poderoso. O 671º ainda é administrável. Não basta se preocupar em ganhar o prêmio principal. Mas a julgar pela forma como ele está gastando seus pontos agora, ele não parece se importar muito. Ele provavelmente está muito confiante de que pode subir muito mais alto. Ele veio sozinho e está completamente ileso. Ele é definitivamente uma ameaça. Os olhares dos gênios ficaram sérios. O prêmio principal era algo que a maioria deles almejava, embora soubessem que era improvável que o conseguissem. A ideia de mais um concorrente deixou-os inquietos, especialmente porque as pistas do contexto pareciam dizer-lhes que Leonel era formidável. Ao contrário dos outros prêmios, conseguir o prêmio principal seria uma mudança qualitativa para a maioria aqui. Na verdade, seria suficiente passar de um gênio de classe média para uma classe alta e talvez até para uma classe humana, dependendo de quão compatíveis eles fossem com ela. A parte lamentável foi que não havia garantia de entrega do prêmio principal. Mesmo o primeiro lugar no ranking não era garantido. Para ganhar o prêmio, você não precisava de pontos, mas de uma certa porcentagem de mortes. Eventualmente, os demônios parariam de aparecer quando todos os participantes estivessem presentes e todos os demônios de classe baixa tivessem sido eliminados. Um número apareceria. Para a região de classe média, a única maneira de ganhar o prêmio era ser pessoalmente responsável pela morte de 10% dos demônios. 10%. Havia facilmente centenas de milhares de demônios nesta cidade com eles. A ideia de matar tantos demônios de classe média sozinho era absolutamente ridícula. Muitos só podiam amaldiçoar as grandes famílias em seus corações, mas ainda mantinham seus pensamentos para si mesmos. Quem se atreveu a falar mal das grandes famílias do seu mundo? Fazer isso equivalia ao suicídio. O escudo que os protegia dos demônios do caos não deveria ser blasfemado. Leonel não fazia ideia do que os jovens falavam. Como a senhora Olidar o manteve no escuro sobre muitas coisas, ele só entendeu realmente as regras básicas que a voz automática lhe dissera em mente. No entanto, ele ainda pulou rapidamente de loja em loja até encontrar um arco decente o suficiente pelo qual trocou 10.000 Demon Pontes. Este chamado arco decente era na verdade excepcionalmente poderoso. Acontece que depois de usar o arco do Leão Branco, os padrões de Leonel aumentaram tremendamente. Ainda assim, foi um ótimo arco Silvergrade que veio com a função de flechas criadas por você mesmo com poder baseado em quanta força do arco você derramou nele. Sob os olhares confusos da família Olidar, que pensava que ele era um lanceiro, ele amarrou-o nas costas e subiu ao andar da cobertura do céu. Mas o que ele encontrou lá o deixou absolutamente paralisado de choque. Uma tábua de bronze brilhando atrás de uma formação protetora pairava no ar. As palavras em sua superfície eram muito familiares para Leonel. Capítulo 1540 Incerteza. Uma união de luz e trevas revelará a estrela de 12 pontas. Só havia um lugar onde Leonel tinha visto essas palavras antes. A tábua de bronze da família Lucknix. A mesma tábua de bronze que foi responsável pelo fator de linhagem da família Lucknix, que foi responsável pelo atual fator de linhagem da raposa de cauda estrelada de Leonel. No entanto, este foi diferente. Completamente diferente. Parecia exatamente o mesmo.
tinha exatamente as mesmas palavras, irradiou as mesmas cores. E no entanto, Leonel tinha uma sensação incômoda no coração de que não era a mesma coisa, de que não poderia ter sido mais diferente, de que era mesmo diretamente oposto e oposto a ele. Leonel respirou fundo e exalou, sua expressão retornando ao seu estado básico de foco. Ele sabia em seu coração que já havia decidido fazer tudo por esta tábua, mesmo que isso exigisse atrasar seu movimento em direção à classe alta. Era simplesmente muito importante. Se Leonel estava certo sobre esse sentimento, este tablet era a outra metade. Não forneceu o lado da luz, mas sim, o lado das trevas. Leonel não tinha ideia de por que estaria aqui ou como este mundo estava relacionado com as tábuas, mas quanto mais aprendia e descobria, mais confuso ficava. Mesmo sua mente não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Leonel escolheu o único método que pôde e finalmente leu a introdução. Mas, para sua decepção, isso não lhe deu o que precisava. Porém, depois de superar a decepção, os olhos de Leonel brilharam. De acordo com a introdução, o que você viu aqui seria aquilo que você mais precisava. Aparentemente, o que todos viram aqui seria diferente para garantir a qualidade e o valor do prêmio máximo. O problema é que depois de ler as letras miúdas, o prêmio também não tinha garantia de ser útil para você. Se você disser que já tinha o fator de linhagem, as limitações de um prêmio superior de classe média não permitiriam que você ganhasse a tábua de prata necessária para continuar. Isso significava que o melhor que você poderia esperar aqui era uma tábua de bronze. Mas também foi curioso por outro motivo. Isso também não garantia que Leonel seria capaz de usar o tablet. A partir de suas conversas com a Wise Star Order, Leonel aprendeu que apenas ter o tablet não era suficiente para ganhar o fator de linhagem dentro dele. Você tinha que ter um certo nível de afinidade para começar, só então você seria capaz de ressoar com a placa e obter o que estava dentro dela. Foi por isso que você não poderia simplesmente saltar imediatamente para o maior fator de linhagem dentro da tabuleta. E foi também a razão pela qual pessoas como Miguel ganharam muito mais do que a maioria dos outros meditando na tabuleta também. A ressonância importava. Leonel foi um pouco infeliz nesse aspecto. Este sistema parecia registrar que esta tabuleta iria ressoar bem com ele, mas isso foi apenas porque era um par com sua contraparte da força da luz. E como Leonel já havia atingido o pico dos fatores de linhagem que a placa de bronze da Estrela da Luz poderia lhe dar, o sistema também não lhe daria aquela placa de bronze. Leonel poderia compensar sua falta de afinidade com sua armadura divina, mas ele já havia mudado de mira uma vez, se trocasse novamente, sua base seria instável. E agora Dark Force era apenas uma afinidade secundária que ele ganhou de sua armadura, tornando-a ainda mais fraca. Leonel não acreditava que tivesse a ressonância necessária para fazer com que esta placa reagisse a ele. Mas isso não importava, ele definitivamente precisava disso. As tábuas eram algo que deixava Leonel infinitamente fascinado. Ele sabia que havia um segredo por trás deles que só seria capaz de revelar se coletasse o maior número possível. Essas tábuas poderiam permitir avanços, conceder fatores de linhagem, fornecer índices de habilidade e até mesmo ressuscitar os mortos. Se Leonel não chegasse ao fundo disso, ele poderia esquecer de chegar ao auge do verso dimensional. Na verdade, ele tinha a sensação de que o segredo por trás disso era a chave para isso. 10%. Eu não planejei ir tão duro no setor de classe média, mas parece que vou precisar desencadear um pouco de carnificina. Leonel saiu do último andar e pagou a residência. Não fazia sentido sair agora. Muito em breve, todos os demônios de classe baixa seriam mortos e a fase final começaria. Quando isso acontecesse, ele teria que agir o mais rápido possível, finalizando tudo de uma só vez. Leonel encontrou uma cama e desabou nela. Ele não estava muito cansado porque quase não tinha feito muita coisa, mas fechou os olhos mesmo assim, permitindo que a força densa penetrasse em seus poros. O que ele não sabia é que naquele momento finalmente chamou a atenção do homem da família Adurna sentado no trono. O homem não demonstrou qualquer reação do início ao fim, mesmo enquanto observava os gênios da classe demônio demonstrarem um poder que acabaria com muitos dos líderes da cidade aqui. No entanto, quando ele viu o tablet que apareceu para Leonel, suas pupilas se contraíram em pequenos buracos. O homem levantou-se abruptamente, desaparecendo com uma velocidade que nenhum dos presentes conseguiu rastrear. Quem permitiu que as tábuas estelares de 12 pontas participassem do processo de seleção? Você percebeu? Como eu poderia não perceber? Alguém os convocou. A voz do outro lado de repente se animou. Realmente? Você está levando isso como uma piada? A voz parou por um momento antes de falar novamente. Esta não é uma decisão na qual se possa interferir. Sem falar na estrela de 12 pontas, as tábuas do poder do imperador também foram colocadas dentro dela. O mundo passou muito tempo sem essas forças estelares e os demônios do caos estão se tornando mais poderosos. Se eles não aparecerem novamente em breve, a raça humana estará acabada. Você me considera um idiota? Quem você acha que os destruiu em primeiro lugar? Cuidado com seu tom. Estas não são coisas que devem ser ditas em voz alta, ou até você perderá a cabeça. O homem de cabelos azuis pareceu perceber que havia falado demais e caiu em silêncio, mas seus olhos ainda brilhavam de incerteza. Capítulo 1541 Uma chuva. Vendo o silêncio do homem de cabelo azul, a voz ficou mais gentil. Ficou claro que quem quer que fosse esse indivíduo da família Adurna, sua posição não era pequena, ou então a voz nem se daria ao trabalho de mostrar tal cortesia. Este não é o único lugar onde permitimos a propagação desses tablets e atualmente estamos monitorando fortemente sua atividade. Alguns riscos precisam ser assumidos.
Eles foram destruídos anos atrás porque sua ameaça era enorme demais, mas é precisamente de sua força que precisamos agora. O homem de cabelo azul abriu a boca para falar, mas se conteve balançando a cabeça. Parecia que a história tinha tendência a se repetir. Essas famílias foram destruídas há muito tempo, mas parecia que suas famílias queriam trazê-las de volta de forma controlada, espalhando os fatores de linhagem entre as pessoas comuns. Para o homem de cabelos azuis, até mesmo os gênios do rank demônio só poderiam ser considerados como tal. O abismo entre eles e as grandes famílias era simplesmente grande demais. No entanto, se essas pessoas comuns recebessem essas tábuas, a mudança em seu destino seria grande demais. Quem poderia dizer que essas famílias não se levantariam novamente? Só de pensar logicamente não fazia sentido. Se aqueles que conseguiram colocar as mãos nesses fatores de linhagem fossem contidos o suficiente para serem controlados e gerenciados, como seriam capazes de ajudar contra os demônios do caos com os quais as grandes famílias não conseguiam lidar? E se eles fossem liberados o suficiente para se tornarem poderosos o suficiente para lidar com assuntos que as grandes famílias não poderiam? Então como suas 4 famílias manteriam o controle sobre eles? Não importa como você olhasse, parecia que eles estavam deixando cair uma pedra em seus próprios pés enquanto haviam por todo o caminho e nem mesmo tentavam se esquivar. Era uma receita para o desastre e as 4 grandes famílias poderiam ficar muito abaladas com isso, como já haviam acontecido no passado. Os superiores não são tolos, Avras. Eles sabem o que estão fazendo. O Dream Project será a chave de tudo e os resultados estão por vir. Em menos de 100 a 200 anos, estará concluído e o resultado será evidente para todos verem. As sobrancelhas de Avras saltaram quando ele ouviu o Dream Project. As palavras por si só pareceram acalmar seus nervos e sua compreensão cresceu bastante. Quanto ao que essas 2 palavras representavam, talvez apenas o mais alto escalão deste mundo soubesse. Você ouviu o estalo que ecoou naquele dia assim como eu, Avras. No entanto, o que você não sabe é que a 8ª barreira da bolha do caos se quebrou junto com ela. Não nos resta muito tempo, algumas chances têm que ser aproveitadas. Agora vai e cumpra seu dever. Não permita que ninguém veja uma rachadura no escudo das grandes famílias. Avras tremeu da cabeça aos pés quando ouviu essas palavras, mas cerrou a mandíbula para se conter, seu olhar ficando frio. Então, ele se virou e desapareceu, reaparecendo em seu trono como se nada tivesse acontecido. Leonel não tinha ideia do que estava acontecendo e do que as tábuas realmente representavam, mas seus olhos se abriram mesmo assim. Parecia que já era a hora. Ele deu um pulo, seu olhar já frio enquanto recuperava o foco absoluto. Ele saiu de sua residência. Essa viagem já havia reduzido seus pontos demoníacos em mais da metade, mas ele não parecia se importar. O que ele estava prestes a fazer lhe daria mais pontos demoníacos do que ele poderia gastar na zona de classe média. Leonel apareceu no primeiro andar, vários olhos focados nele. No entanto, ele planejou ignorar todos eles até que seus passos parassem de repente. Seu olhar brilhou pousando em um grupo de 3 jovens no canto. Suas auras eram muito mais poderosas do que qualquer outra pessoa aqui que seu olhar se estreitou. Sem sequer pensar, Leonel soube imediatamente o que estava acontecendo. Se até gente como Sebastian e Slaton podiam ter informações privilegiadas, como poderiam outras famílias de classe muito mais alta, não? Se Leonel dirigisse uma dessas famílias e quisesse maximizar suas chances, ele poderia enviar alguns de seus gênios para arrebatar à força as cotas de algumas famílias mais fracas. Ficou claro que as 4 grandes famílias estavam fazendo algum tipo de pressão. Para que Leonel não sabia. Mas isso não importava particularmente para ele. Muito em breve ele estaria deixando este lugar. Leonel de repente sorriu para o trio. A provocação em sua expressão era impossível de esconder. Ele não sabia por quê, mas de repente não conseguiu controlar o desejo. Seu arco voou de suas costas para sua mão como se tivesse vontade própria e ele atirou para fora. Os olhos do trio de jovens se aguçaram. Eles entraram em ação, disparando em um turbilhão de força. No momento em que o fizeram, suas cabeças só conseguiram se erguer para encontrar Leonel voando pelos céus, com sua força de salto além do que podiam imaginar. Um rugido saiu dos lábios de Leonel, suas estrelas da força dos sonhos ganhando vida enquanto sua visão interna se expandia tanto que quase cobria toda a cidade. Ao mesmo tempo, sua força de arco estimulou, cobrindo o ambiente com uma aura sufocante da 6ª dimensão. De repente, todos na cidade sentiram que não importa onde tentassem se esconder, a flecha de Leonel acertaria. Leonel pousou no topo da elevação mais alta do céu, esticando a corda do arco. A força que inundava seu corpo era diferente de tudo que ele havia experimentado antes. Esta foi a primeira vez que ele se soltou um pouco desde que pisou na 6ª dimensão. Mas a sensação de poder usar todo o poder de seu Bowforce sem restrições foi o que realmente o fez sentir como se estivesse andando no ar. Aqueles que assistiam logo testemunhariam algo que nunca poderiam imaginar. Um tsunami violeta da força do arco iluminado se reuniu, formando uma flecha tão resplandecente que brilhava como o sol e tão poderosa que forçou o ar a tremer. A postura de Leonel mudou repentinamente, apontando o arco para cima antes de soltá-lo. Como uma explosão de luz, a flecha atingiu seu ponto alto antes de explodir, uma chuva de milhares de flechas caindo como uma chuva. Um por um, tantos demônios de classe média foram perfurados. Capítulo 1542 todos. A força do arco de Leonel parecia ter vida própria, tratando a vida dos demônios da classe média como se fossem feitos de nada mais do que lenço de papel molhado. A sensação de finalmente poder liberar seu Bowforce sem o apoio de itens externos fez Leonel se sentir como se estivesse flutuando em uma nuvem. Cada vez que ele puxava a corda do arco para trás, seu sorriso ficava mais amplo e a luz em seus olhos parecia ficar mais brilhante. Os olhos do trio que o seguiu se arregalaram e os anciões que assistiam caíram em profundo silêncio. Esta ainda era apenas a classe média, mas o poder que Leonel demonstrava estava claramente muito além disso. O desafio pelo prêmio principal não deveria ser resolvido tão facilmente.
Na verdade, não havia garantia de que seria reivindicado. Se não houvesse ninguém digno, o prêmio simplesmente retornaria às grandes famílias. Foi tão simples. No entanto, ao ritmo que Leonel estava a seguir, parecia que conseguiria ter sucesso em apenas 10 minutos. E não havia ninguém mais claro sobre isso do que os jovens abaixo. O trio cerrou os dentes. Pare ele. Teremos que matá-lo primeiro e depois garantir o prêmio principal. No momento em que um deles falou que já estava em suas mentes, eles entraram em ação. Uma rajada de relâmpagos irrompeu ao seu redor. Leonel percebeu o movimento deles imediatamente, mas ainda assim lançou mais 2 tiros para o ar, massacrando outras centenas. Naquele momento, o trio apareceu ao seu redor em uma formação triangular, arcos de relâmpagos conectando-os. Eles apertaram as mãos, seus olhos brilhando com uma luz dourada enquanto avançavam, 3 lanças relâmpagos se formando ao redor de Leonel de uma só vez. Esta formação foi algo que eles prepararam para lidar com grandes quantidades de demônios de classe média de uma só vez. Na verdade, usar esse raio exporia suas verdadeiras identidades como sendo descendentes da organização de classe alta, o pavilhão da lança relâmpago. No entanto, estava claro que eles não se importavam. Um segredo aberto ainda era um segredo. Tudo já havia sido perfeitamente calculado. No entanto, justamente quando eles pensaram que poderiam espetar Leonel de 3 lados, seu domínio da lança absoluta apareceu, destruindo suas lanças relâmpago em pedaços. Ele tratou um de seus ataques mais poderosos como se fossem finos como papel. O cabelo de Leonel dançava no ar, um sorriso frio no rosto. Ele nem sequer considerou necessário usar seu índice de habilidade nessas pessoas. Neste exato momento, ele só queria um pouco de diversão. Seu arco brilhou, aparentemente aparecendo de costas como se tivesse uma mente própria. Com a mão livre, ele avançou com 2 dedos em direção a um deles. No momento em que sua segunda mão se recuperou de guardar o arco, ela também avançou. Mas a velocidade foi tão rápida que parecia que ambos tinham agido simultaneamente. Rápido! As linhas douradas da Spear Force apareceram diante de 2 do trio em um piscar de olhos. Seus olhos só podiam se arregalar, seus corações saltando para a garganta. Armadura relâmpago. Os 2 rugiram simultaneamente, uma armadura azul e outra de cor mais violeta aparecendo. Bang! Bang! Os 2 dispararam para trás e subiram do telhado do céu, colidindo com edifícios opostos sem a capacidade de se conter. O corpo de Leonel já havia completado meio giro antes mesmo de ver seus ataques acertarem, reunindo o impulso em um soco forte que fez o ar estourar. O terceiro membro do trio só conseguiu reagir da mesma maneira, com sua armadura levemente tingida de vermelho. Mas ele foi enviado voando para trás com a mesma facilidade. O corpo de Leonel era tão poderoso que apenas a pressão do vento de seu ataque o fez tossir um bocado de sangue, e a força que o alimentava quase quebrou seu corpo. Leonel parou por um momento enquanto os 3 disparavam pela cidade, seus corpos causando estragos. Armadura relâmpago? O nome não era muito exclusivo e ele já tinha visto técnicas semelhantes antes, mas parecia tão semelhante à sua própria armadura divina. Claro, não usou a força terrestre. Mas tudo, desde as runas até o sistema convergente para formar uma armadura, parecia muito semelhante. Na verdade, cada um deles tinha até uma tonalidade ou cor ligeiramente diferente, mostrando que podiam seguir seus próprios caminhos assim como ele. Interessante. Leonel sorriu. Seu arco apareceu em sua mão mais uma vez, suas flechas ficando ainda mais rápidas. O terror que ele choveu fez parecer que ele era o demônio, e não o contrário. Ele saboreou isso, um sentimento desencadeando em seu coração que tingiu sua íris de vermelho. Seu Bowforce branco parecia ter sido tingido pela energia carmesim também, tornando-se mais forte e mais poderoso. Cada vez que alguém pousasse, seria como se uma mina terrestre tivesse implodido dentro deles. A cabeça seria despedaçada como uma melancia, os peitos seriam abertos e membros e ombros inteiros desapareceriam em um redemoinho carmesim, para nunca mais se reformarem. Os trios olharam para cima, vidro quebrado, metal, tijolo e pedra espalhados ao redor deles. Seus olhares brilharam de raiva. O mero gênio da classe média fez isso com eles? A humilhação foi maior do que eles podiam suportar. No entanto, eles receberam uma missão de sua organização. Os 3 mais poderosos deles, é claro, foram enviados para o setor de classe alta. Os 3 podem ser considerados do 4º ao 6º lugar no ranking. Mas mesmo assim, eles deveriam ter essa vitória garantida. Eles não podiam permitir que isso acontecesse. Todos vocês, um deles rugiu. Ataquem juntos agora ou então mataremos todos vocês pessoalmente. O rugido despertou os espectadores, mesmo aqueles que ainda lutavam para chegar ao centro da cidade. Quando os Fardans, junto com Sebastian e Slaton, viram quem era o alvo, seus olhos brilharam e dispararam junto com todos os outros. Capítulo 1543 Irreconciliável. Os olhos de Leonel se estreitaram enquanto ele puxava a corda do arco novamente. Ele não se sentiu ameaçado. Ele poderia eliminar essas pessoas com um pouco mais de esforço do que com os demônios da classe média. O problema é que ele sabia que estava sendo monitorado e se massacrasse todos os gênios dessas organizações e famílias, seria difícil sair deste lugar. Leonel já tinha aprendido o suficiente sobre esse tipo de palavras para saber que justiça e lógica só podiam ser exigidas quando se tinha apoio suficientemente poderoso. Na Via Láctea, ninguém sabia que tipo de apoio ele tinha, então ele enfrentava problemas onde quer que fosse. A família Luknik subestimou o tipo de poder que seu pai detinha, então ele sofreu nas mãos deles quando era bebê. Só quando chegou ao Palácio do Vazio, onde todos sabiam quem ele era, é que ele recebeu o tratamento que alguém de sua estatura deveria. Agora ele estava em um mundo completamente diferente, um mundo que nunca tinha ouvido falar do nome Morales e parecia ainda mais poderoso do que o mundo que ele conhecia, mesmo que de alguma forma o tivessem ouvido. Esses indivíduos não eram pessoas que ele pudesse ofender levemente sem se preocupar com as consequências. Considerem-se sortudos, Leonel pensou consigo mesmo.
Suas costas se contraíram novamente, a corda do arco sendo esticada apenas para liberar outra rajada de flechas. Leonel sabia que não se tratava apenas do prêmio principal. A maioria dessas pessoas sabia que não conseguiria. A primeira questão foi o medo do trio Lightning Lance Pavilion. Essas pessoas estavam ainda mais familiarizadas com este mundo do que Leonel, então provavelmente sabiam que existiam pessoas assim escondidas nas sombras, quebrando as regras. O segundo foi o argumento de Leonel. Conseguir 10% era uma questão, mas o total de pontos que isso implicaria estava além de suas imaginações mais loucas. Em poucos momentos, Leonel já tinha subido para o primeiro lugar e a distância que colocava entre ele e todos os outros parecia estar a aumentar aos trancos e barrancos. Uma maré de gênios avançou em direção a Leonel junto com demônios. Os demônios, especialmente na classe média, já tinham inteligência própria. Eles sabiam quem era a maior ameaça aqui e nem se preocuparam em atacar mais ninguém enquanto atiravam em Leonel. Naquele momento, o trio finalmente se levantou rugindo. 3 estrelas no total apareceram. Os gênios da classe média não puderam deixar de ficar boquiabertos ao ver isso. Manifestação estelar. Esses 3 poderiam realmente manifestar suas estrelas no mundo real. Assim como suas armaduras, uma brilhava com raios vermelhos, outra com raios azuis e a última com raios violetas. Todos eles tinham suas próprias estrelas da força e com suas aparências, sua força disparou para outro nível, grandes ondas de força surgindo em direção a eles. Eles dispararam para frente, indo em direção a Leonel com a mente voltada para um único foco: matar. Leonel facilitou as coisas para eles, não se movendo um centímetro enquanto se aproximavam. Ele continuou a matar demônios em grandes hordas, sua força de arco aparentemente interminável e implacável enquanto o vermelho em suas íris ardia com um calor oculto. Leonel segurou seu arco em uma das mãos, a palma direita virando para revelar uma lança preta envolta em correntes. Seu olhar brilhou, seu pé deu um passo forte à frente enquanto ele perfurava para fora. O som e o papel rasgado soaram quando o vento se partiu, uma luz dourada deslumbrante cruzando os céus e apareceu diante do jovem com uma estrela violeta pairando em suas costas. O jovem estava pronto, uma grande quantidade de relâmpagos violetas se formando em torno de seu punho, até que de repente ele avançou uma enorme lança violeta que tinha runas dançantes em sua superfície. A colisão foi enorme. No entanto, embora seu impulso tenha parado, ele não foi lançado voando para trás novamente, seus pés deixando rachaduras pesadas no concreto enquanto ele recuou para se conter. Leonel perfurou mais 2 vezes sua lança, suas ações poderosas que facilmente varriam centenas de metros parecendo tão casuais quanto respirar. Bem naquele momento, como o sopro de um ceifador, uma sombra apareceu em suas costas. A silhueta era ágil e esguia, sem falar que era explosiva e poderosa. Era sem dúvida uma mulher, e uma assassina bem treinada. No entanto, Leonel só se esquivou uma vez, sua lança desapareceu de sua mão enquanto sua garra disparou. Leonel mal completou o giro quando sentiu a carne macia colidir solidamente com a palma da mão, o balançar de uma garganta e a respiração tensa subindo por seu braço. Quando finalmente olhou, descobriu que sua mão estava presa no pescoço de uma jovem que ele reconheceu, a jovem herdeira da família Fardan. Mas quando ele olhou para ela, ele não parecia sentir que ela era nada especial. Esta jovem definitivamente não estava acostumada a ser encarada de maneira tão indiferente, mas isso deixou seu corpo tenso, todas as suas habilidades e treinamento desaparecendo. Parecia-lhe que Leonel nem sequer estava preocupado com o que ela poderia ou poderia fazer. Todos os seus esforços foram inúteis e também seriam inúteis. Mesmo que de repente ela ficasse 10 vezes mais poderosa, ainda assim seria inútil. Leonel apertou levemente. Mas o que era leve para ele fez Vaura sentir como se sua coluna estivesse prestes a quebrar. Por que se preocupar em fazer algo tão inútil? Leonel a jogou para fora do prédio, seu corpo colidindo com os 2 membros ocultos restantes da família Fardan e fazendo com que os 3 tossissem vários bocados de sangue. E vocês 2 especialmente não vão matar os outros, mas é melhor vocês morrerem. Leonel puxou a corda do arco mais uma vez, mas ela se partiu em 2. Sebastian e Slaton, que estavam prestes a participar do próximo ataque, congelaram por um momento. Em um instante, eles pareciam bem, mas no momento seguinte, seus crânios implodiram em uma chuva sangrenta. Leonel não parecia pensar muito nisso. Ele não se incomodaria com os outros, já que não adiantava ofender seus apoiadores. Mas ele e a família Olidar já eram inconciliáveis. Capítulo 1544 Coringa. O que restou da batalha só poderia ser descrito como uma farsa. Cada vez que o trio ganhava impulso, eles eram parados por um único golpe de lança. Na terceira vez que isso aconteceu, eles se viram cercados por demônios e seguir em frente tornou-se cada vez mais desafiador. Embora os demônios fossem espertos o suficiente para saber quem era a verdadeira ameaça, eles também eram uma raça egoísta governada por sua ganância. Eles podiam ver o quão poderoso Leonel era e havia um alvo mais fácil bem aqui. Por que não aproveitar? Além disso, se eles conseguissem engolir alvos poderosos como o trio, eles teriam maior poder para usar para lidar com Leonel. Quanto aos que não eram o trio, muitos desistiram após a morte de Sebastian e Slaton. Os outros que pareciam perceber que Leonel não se atrevia a matar todos eles, porém continuaram tentando, apenas para se verem tratados de forma ainda mais sem cerimônia do que o trio. Logo perceberam que estavam acumulando muitos ferimentos, tanto que começavam a cair no perigo de morrer não para Leonel, mas para os próprios demônios. Os anciões nas nuvens acima assistiram em silêncio enquanto Leonel ultrapassava a marca dos 10%, algo que era praticamente inevitável desde o início. Que muda boa você tem, senhorita da família Olidar. A voz concisa veio de um velho com nariz grande.
Seus olhos brilhavam com relâmpagos de vez em quando, e ele era sem dúvida o chefe do pavilhão da Lança Relâmpago, chefe Oberyn. A essa altura, todos sabiam que eram seus discípulos que haviam entrado. Mas ele ainda não conseguia admitir isso, caso contrário seria forçado a pagar um prêmio alto. Ainda assim, ele poderia usar esse método para demonstrar sua insatisfação ao máximo possível. A senhora Olydar estremeceu ao ouvir isso. As coisas ainda poderiam ficar bem se ela pudesse contar com Leonel para se tornar um pilar de sua família, mas poucos perceberam que os dois que Leonel matou eram de sua própria família. E mesmo que tivessem, não dariam muita importância a isso. Isso porque outros estavam bem cientes de que havia competição no Olydar para se tornar genro da próxima geração. Como tal, eles apenas pensariam que Leonel agiu para abrir o caminho para si no futuro e livrar-se dos problemas desde a raiz. Devido a isso, muitos acreditavam que Leonel estava agindo sob as ordens da senhora Olydar e era o seu maior trunfo. Quem se importava com a perda de 2 talentos medianos quando você tinha um que poderia esmagar até mesmo talentos de alta classe? Obrigado por suas amáveis palavras, chefe do pavilhão Oberyn. O chefe Oberyn bufou, uma ação bastante enérgica tendo em conta o tamanho das suas narinas, e virou-se sem dizer mais nada. Não havia muito mais que ele pudesse fazer sobre esse assunto, mesmo que estivesse insatisfeito. Esta foi definitivamente uma grande perda para o seu pavilhão, mas ainda havia uma chance de ganhar o prêmio máximo da classe alta. Eles tinham que conseguir pelo menos um. Uma nova era estava chegando, e se eles não conseguissem colocar um pé na porta, eles iriam se arrepender pelas gerações vindouras. Esta foi uma oportunidade que eles tiveram que aproveitar. A senhora Olydar cerrou secretamente os punhos. Só havia uma saída para isso. Mas ela teve que aceitar, mesmo que isso exigisse queimar gerações de recursos acumulados. Uma perda como essa não era algo que eles pudessem suportar. Sebastian e Slaton eram 2 gênios com os quais ela estava muito satisfeita, mas Leonel os fazia parecer lixo na beira da estrada. Empabo. Sim, senhora. As palavras trocadas não foram ouvidas por ninguém, mas quando terminaram, a expressão de Empabo mudou antes de ele sair lenta e respeitosamente da nuvem. Ele não era membro da família Adurna, ele poderia mostrar rudemente sua força aqui como quisesse. Leonel estava no último andar mais uma vez, seu total de pontos subindo para milhões. Porém, o bom do prêmio principal é que ele não precisou gastar nenhum deles. Com um único avanço com as mãos, Leonel agarrou a tábua de bronze com o corpo tremendo. Por alguma razão, parecia bom em suas mãos. Leonel hesitou por um momento, mas acabou balançando a cabeça. Ele não podia mais perder tempo. A fase final dos outros setores provavelmente já havia começado ou estava próxima. Se ele ficasse mais para trás, perderia a chance. Embora a principal prioridade de Leonel fosse reunir os recursos necessários para ter sucesso no seu plano, se ele também pudesse colocar as mãos na tábua de prata, por que não o faria? Leonel guardou a tábua de bronze para espanto de quem assistia e seu corpo desapareceu num piscar de olhos, com uma velocidade maior do que ele havia demonstrado até agora. Aqueles presos na classe média só puderam assistir enquanto ele chegava aos portões do setor e trocava 100.000 pontos demoníacos pela entrada na classe alta. Ele poderia estar planejando o que todos pensavam? Todos compartilhavam a mesma ideia. Normalmente, o prêmio principal seria cada um dos alvos do calibre de Leonel. Depois de conseguir, todo o resto empalideceu em comparação. Mas o fato de Leonel continuar, isso não significava? Os mais velhos e jovens respiraram frio enquanto a expressão do chefe do pavilhão escurecia. A fase final está prestes a começar, descanse. Nós nos mudaremos em breve. Um jovem com cabelos brancos e arrojados falou. Sua presença por si só parecia emitir uma energia radiante da força da luz que fazia os outros quererem adorá-lo. Este foi o discípulo-chefe do Palácio da Luz Sagrada da classe humana. Isso estava certo. Um poder da classe humana não enviou seu quarto ao sexto melhor aqui. Em vez disso, eles enviaram o melhor que tinham. Porém, naquele momento, algo que surpreenderia a todos aconteceria. Stofiar. Veja a classificação. Stofiar franziu a testa, imaginando o motivo de toda aquela comoção. Mas no momento em que ele ouviu, suas pupilas se contraíram. Rank 17 Leonel Olydar, 3.028.719 pontos demoníacos. Esse nome definitivamente não existia antes. Poderia ser alguém atualizado da classe média com tantos pontos. Ele ficaria em 11º lugar com 100.000 pontos demoníacos extras, fora do top 10. Parecia que outro coringa havia aparecido. O próprio Leonel ficou em estado de choque ao olhar para a tabela de classificação, familiarizando-se subitamente com a razão pela qual era apenas mais um coringa. Classificação 1, Aina Brasinger, 11.273.729 pontos demoníacos. Capítulo 1545 Portais. Leonel ficou atordoado apenas por um momento antes de um enorme sorriso se espalhar por seu rosto. Era improvável que Aina soubesse que era ele. Afinal, seu sobrenome havia sido mudado e Leonel não era exatamente um nome obscuro. No entanto, mesmo tendo em conta que esta cidade era facilmente 10 vezes maior que a já grande onde ele acabará de visitar, Leonel definitivamente a encontraria em breve. Ele não entendia muito bem porque Aina podia usar sua força enquanto todos os outros não podiam, mas ele sentia que o segredo por trás disso era outra pista para entender os segredos desta zona estranha. Claro, também era possível que sua Aina fosse simplesmente incrível, mas eram seus óculos rosados falando.
Definitivamente havia algo mais profundo aqui. Leonel de repente sentiu-se muito mais leve. Agora que tinha certeza de que Aina estava bem, só precisava confirmar a segurança de sua mãe e sua mente estaria realmente livre. Leonel estava relativamente mais confiante em sua mãe. Mesmo que este mundo tirasse a capacidade de sua mãe de usar a força, com ela estando tão perto da 7ª dimensão, seu corpo deveria ser mais do que forte o suficiente para lidar com ela mesma no deserto. Pelo que Leonel entendeu depois de conhecer Miguel e Noah, embora sua força estivesse trancada, a força adicional que seus corpos ganharam durante a atualização através das dimensões não era nada pequena. Eles ainda eram capazes de usar seus corpos para se defenderem e lutarem contra os inimigos mais fracos que não conseguiam encontrar seu lugar nas cidades. Devido a isso, Leonel estava relativamente menos preocupado com sua mãe do que Aina, que ainda não havia entrado na 6ª dimensão. Mas dada a sua atual demonstração de força, Leonel tinha certeza de que ela havia dado esse passo exatamente como ele. Com um sorriso no rosto, Leonel avançou. Ele não se importava com mais nada. Primeiro ele se reuniria com Aina. Juntos, eles eram muito mais fortes. Se eles se unissem, seu plano, que teria sido um pouco difícil de realizar no início, quase se tornaria uma brisa. Além disso, ele seria capaz de esconder mais de sua força se estivesse ao lado de Aina também. Após a conclusão deste evento, ele precisaria sair para encontrar um lugar isolado para executar seu plano. Quanto mais força ele demonstrasse antes disso, mais prejudicial seria para a fuga deles. A Senhora Olidar pode não ser a 7ª estrela mais forte que existia, mas ainda era uma 7ª estrela. Leonel teve que ter muito cuidado na forma como a tratava e ainda não tinha esquecido a marca na omoplata. Muito em breve ele iria queimá-lo até virar cinzas, mas ainda não podia fazê-lo. A razão para isso era simples. Leonel seria ingênuo se pensasse que as coisas acabariam depois que ele passasse por esses setores de classe. Mesmo que ele poupasse seus gênios, haveria muitas organizações que ainda pensariam que era natural que ele lhes devesse alguma coisa. Pode-se dizer que Leonel poupou suas vidas não porque pensasse que isso definitivamente o protegeria, mas sim para mitigar o risco. Os humanos eram criaturas complexas e certamente haveria alguns com consciência. Não fazia sentido para ele ofender acidentalmente tais indivíduos e dar-lhes um motivo para esfaqueá-los pelas costas. Quanto aos mais desavergonhados, a Senhora Olidar seria o seu disfarce perfeito. Enquanto não fosse claro e óbvio que ele havia brigado com a Senhora Olidar, o lado moralmente superior estaria com a família Olidar. Leonel não era bobo. Ele sentiu que a Senhora Olidar provavelmente tinha 1 ou 2 trunfos que ela não tinha usado, ou então ela não ousaria mandá-lo para um mundo de tantas oportunidades. Enquanto se agarrava a esse trunfo, ela lutaria com unhas e dentes para manter Leonel ao seu lado, o que definitivamente beneficiaria Leonel. Com ela pensando que ainda poderia controlá-lo, as coisas se tornariam muito mais simples de lidar e até mesmo as chamadas grandes famílias poderiam intervir para proteger a ordem. Só o facto de estas organizações que estavam a quebrar regras não se atreverem a fazê-lo abertamente disse a Leonel tudo o que ele precisava de saber sobre o tipo de regras que estavam a ser seguidas. As grandes famílias poderiam permitir alguns métodos dissimulados, mas não permitiriam trapaça total. Esse foi o tipo de mentalidade que gerou o tipo de mundo de cachorro come cachorro que era, mas agora, essa linha tênue era exatamente o que Leonel precisava e procurava. Leonel desviou-se do caminho de um corcel preto. Com um único passo para o lado, sua mão se fechou como uma garra, uma onda de força de lança destruindo sua cabeça em pedaços. Ele estava começando a ficar irritado com esses demônios. Se eles não estivessem aqui, ele encontraria Aina muito mais rápido. Esta cidade é muito grande para simplesmente vagar sem rumo. Acho que a melhor escolha é apenas atacar em direção ao centro. Naquele momento, os pontos de Leonel começaram a dar grandes saltos de centenas de pontos por vez. Os gênios do setor de classe alta não tinham muito mais pontos do que ele porque eram muito mais poderosos, mas sim porque os demônios de classe alta neste lugar que eles tinham a opção de matar valiam muito mais pontos demoníacos. Embora Leonel também tivesse que se esforçar mais e não pudesse mais usar seu domínio da lança absoluta para destruí-los, pelo menos não em sua forma básica, a recompensa também foi várias vezes melhor de qualquer maneira. Leonel rapidamente cruzou os 100.000 pontos demoníacos que ele havia perdido para chegar aqui em primeiro lugar, cada morte rendendo-lhe pelo menos 100 a 500 pontos. Ele foi absolutamente implacável, trabalhando ainda mais duro do que pela tábua de bronze. Naquele momento, porém, vários portais se abriram ao longo dos telhados das lojas pelas quais ele passava. Capítulo 1546 Negrito. Leonel franziu a testa. Portais? Isso era uma habilidade deles? Um fator de linhagem, talvez? Ou era algo que você poderia comprar nas lojas? Se fosse o último deles, Leonel estava em grande necessidade. Se conseguisse colocar as mãos em um, precisaria passar por todo esse absurdo e poderia chegar ao centro da cidade imediatamente. Ele já tinha pontos demoníacos suficientes para sobreviver de qualquer maneira. Naquele momento, 2 mulheres saíram do portal, cada uma mais linda que a anterior. A primeira usava uma armadura de biquíni de diamante rosa que nos fez pensar porque ela se preocupou em transformá-la em uma armadura, enquanto a segunda usava elegantes vestes azul celeste que pareciam ter sido feitas para um mago. As bainhas das vestes azuis eram bordadas em uma linda cor azul e a jovem ainda segurava um cajado que se curvava em uma das pontas para segurar uma bola de cristal flutuante, como se quisesse completar o visual. Ambos pareciam ter saltado das páginas de um livro de fantasia e fizeram Leonel finalmente decidir que agora deveria estar em uma zona mitológica. De jeito nenhum as pessoas usavam esse tipo de coisa sem ironia em plena luz do dia, sem que seu destino fosse a Comic Con. Outros viram 2 belezas que fariam cair as órbitas dos olhos,
principalmente com a pele que a primeira mostrava. Mas Leonel viu duas beldades mal vestidas que quase o fizeram cair na gargalhada. Tantos anos no verso dimensional e ele ainda não tinha se acostumado com essas coisas. Leonel finalmente não conseguiu se conter e gaguejou um pouco. Isso atrapalhou seu timing quando um demônio coberto de escamas de ferro deu um soco nele, mas ele ainda conseguiu evitá-lo, seu ataque brilhando furtivamente com runas de bronze enquanto ele o socava bem no estômago. Uma rajada de vento saiu dos demônios com escamas de ferro e tudo parou por apenas um momento antes que um enorme buraco fosse aberto em seu corpo. Leonel tratou um demônio de classe alta com talvez as maiores defesas aqui, como se não fosse nada mais do que um brinquedo de pelúcia. Os olhos das duas mulheres se estreitaram. Eles não sabiam por que Leonel estava rindo de repente, e mesmo que fossem 10 vezes mais inteligentes e se unissem para teorizar, ainda assim nunca adivinhariam. Um homem jovem e de sangue quente rindo deles por sua aparência? Não iria nem computar. Sem falar que estavam muito acostumados a receber elogios pela aparência e cresceram neste mundo ao contrário de Leonel. No entanto, quando viram Leonel derrubar um demônio com escamas de ferro com um único soco, seus corações não puderam deixar de ficar agitados. Parecia que tinham razão em vir procurar esse Leonel ou lidar. Somente matando-o agora eles poderiam se sentir à vontade. Ei, vocês dois, esses portais, como vocês os fazem? Claro, lindo. Por que você não vem aqui e eu te mostro? A jovem usando o biquíni rosa de diamante sorriu docemente, embora a lança que ela segurava na mão ainda brilhasse ameaçadoramente com um brilho rosa-bronze. Eu tenho uma namorada, mas estou disposto a fazer uma troca de suas informações. Com Aina e na mesma cidade, Leonel nem se atreveu a flertar por alguns benefícios como fez na cidade de Olidar. Em vez disso, ele foi direto ao ponto. Namorada? Como ela poderia ser mais bonita do que eu? A jovem piscou os cílios. Ela apoiou a ponta da lança no chão do telhado, inclinando a cabeça para o lado e apertando o ar entre o peito. Com apenas um pequeno empurrão, mesmo que a armadura em si não fosse tão flexível, a carne abaixo dela inchou e ameaçou transbordar. Foi uma ação tão natural e ainda assim infinitamente tentadora. E ainda assim, em vez de receber a resposta atordoada que ela pensava que receberia, o olhar de Leonel de repente ficou gelado. Cuidado com o que você diz. A jovem ficou atordoada e sem palavras, sem nem saber como responder a isso. Naquele momento, o mago falou. Seeling, não temos tempo para isso, a fase final começará em breve. Ataque. No momento em que ela falou, ela já havia levantado seu cajado no ar. Grandes quantidades de força da água começaram a se acumular nos arredores, formando rapidamente meia dúzia de dardos que brilhavam sob a luz do sol. Você é um incômodo, Uvile. Às vezes você tem que deixar uma garota brincar com a comida. Mas você está certo, esse homem fedorento é irritante. É melhor se ele tiver 1,80 m de profundidade. A expressão fria de Leonel só ficou mais fria. Essas duas mulheres eram poderosas, definitivamente mais poderosas do que a classe alta deveria ser. Era provável que esta fosse mais uma organização trapaceira que queria uma vantagem. Infelizmente para eles, ele não só não estava com vontade de perder tempo, como também escolheram o pior inimigo. Embora Leonel tenha sido subitamente encurralado, o que ele não sabia era que havia uma comoção que se apoderou do círculo do mais velho e que ia além dele. Na verdade, Avras, a representação da família Adurna, não reagiu muito ao próprio Leonel porque encontrou algo muito mais chocante. Ele olhou para o nome Aina Brasinger, seus olhos se estreitaram. Ele percebeu à primeira vista que só de observar Aina, ela era mestiça. Mas quem deu à luz um mestiço tão ousado? Ela não apenas se atreveu a usar o nome de uma grande família sem reservas, como também se atreveu a aparecer aqui. Ela estava tentando provar seu valor? Ela era de fato muito poderosa, mas comparada aos verdadeiros gênios até mesmo da classe demônio, ela estava faltando, muito menos à classe caos. Esta pobre criança teria um rude despertar. Mesmo assim, Avras não pôde deixar de rir. Todos sabiam que a família Durna era como fogo e água com a família Brasinger. Talvez fosse porque um era azul e o outro era vermelho, mas sempre eram cabeças. Para Avras, tal escândalo era um entretenimento de primeira linha. Quando viu a organização que ousou trazer Aina e permitir que ela continuasse com tal nome, ele ficou ainda mais divertido. Realmente é verdade. Só aquela mulher ousaria ser tão ousada. Avras mostrou uma expressão diferente pela segunda vez naquele dia e realmente riu. Capítulo 1547 Congelado. Uvile e Seeling dispararam para trás, com um toque de sangue escorrendo pelo canto dos lábios. Seeling olhou para sua mão, uma expressão de dor brilhando em seu olhar enquanto os últimos pedaços de cinza dançavam ao vento, sua arma tesouro não mais. Uvile tinha uma expressão feia enquanto olhava para a bola de cristal rachada em seu cajado de mago. Pensando em todos os recursos que investiu nisso, ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Desde o início, eles foram suprimidos por Leonel não porque fossem fracos, mas porque ele era o contra-ataque perfeito para os dois. Seeling não conseguiu nem manifestar sua força de lança em torno de Leonel e sua preciosa lança quebrou. Quanto a Uvile, ela descobriu que o controle de sua força da água foi arrancado dela, privando-a da capacidade de terminar de formar suas técnicas. Quando ela tentou revidar com seu cajado, o cristal quebrou sob a pressão. Como você pode ser um soberano da lança? Isso não faz nenhum sentido. O peito de Seeling se contraiu, suas mãos tremiam. Quando finalmente se acalmou, ela nem sabia o que pensar. Um soberano da lança? Isso era absolutamente impossível, não vindo de alguém que teve que subir da classe média para a classe alta como este. Não fazia sentido. Leonel nem sequer olhou para as duas mulheres, concentrando-se em sua mão, onde derrubou uma pulseira que também funcionava como um tesouro espacial. No centro da pulseira havia um anel e este era, claro, mais um tesouro espacial. Você nunca entrará em nosso. Clique. O som de 2 tesouros espaciais sendo desbloqueados ressoou e um grande número de itens começaram a voar um após o outro. As duas mulheres entraram em pânico, mas já era tarde demais.
Um grande número de sutiãs, calcinhas e roupas íntimas rendadas foram expostos para que todos pudessem ver. Os poucos que ainda estavam nesta região e foram atraídos pelos sons da batalha olhavam com os olhos arregalados, os olhos praticamente saltando das órbitas. Naquele momento o Vili, aparentemente calma e equilibrada, gritou a plenos pulmões: "Eu vou matar você." A bola de cristal de Vili quebrou completamente, uma grande onda de força se formou enquanto sua aura subia para outro nível. Ela parecia ter perdido a cabeça, sua fúria e humilhação atingindo o ápice. Mas para Leonel, o objetivo não era matá-lo. Isso era pequeno comparado ao que eles teriam feito se ele estivesse fraco demais. Leonel nem piscou com a intenção de matar. Encontrando o item que precisava, ele o esmagou. Um portal apareceu nem um momento depois e ele passou por ele sem cerimônia, aparentemente não precisando de ninguém para ensiná-lo como usá-lo. Ele nem se preocupou com os outros itens diversos de Uvili e Sealing, deixando até mesmo os 2 dispositivos espaciais para trás. Ele já tinha o que queria e reconfirmou que seu conhecimento de tesouros espaciais também se traduzia bem neste mundo. Uvili, acalme-se. Sealing, que viu que Uvili realmente queria ficar furioso, acalmou-a rapidamente. Temos que voltar o mais rápido possível, a fase final está prestes a começar. Não desperdice sua energia com isso, desta vez não tivemos sorte. Ele nos contra-atacou perfeitamente. Mas ainda podemos competir matando demônios. Nas nuvens acima, uma mulher de meia idade estava sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo. Ela era a imagem da elegância refinada, ninguém conseguia identificar uma única falha nela. Infelizmente, por causa disso, ela nunca encontrou um homem digno também. Se alguém não pudesse ser tão perfeito quanto ela, então por que deveria se entregar a ele? Ela não estaria perdendo? Esse tipo de orgulho e arrogância emanava de seus ossos. Ela não era outra senão a chefe do pavilhão do Crepúsculo Sem Fim, uma mulher que era uma lenda e talvez a única pessoa aqui que não deu muita cara a Avras além de um leve aceno de cabeça. Claro, isso acontecia porque o pavilhão dela não era qualquer pavilhão. Era um pavilhão da classe demônio. Quando ela viu Sealing e Uvili perderem de forma tão retumbante, ela não pareceu ter muita reação. No entanto, quando seu elegante pescoço de cisne se virou para outra tela para ver uma jovem em meditação silenciosa, suas feições inexpressivas não puderam deixar de se curvar em um sorriso. Sem talento? Vocês, idiotas, são simplesmente incapazes de aproveitar todo o potencial da minha preciosa garotinha. Nota do autor. Para ser claro, esta não é a mãe de Aina? Quando Leonel apareceu, ele se viu no centro da cidade e acenou com a cabeça alegremente. Mas o primeiro som de discussão o fez levantar uma sobrancelha. Você não ouviu? Eles são do Endless-Twiligit Pavilion. Não faz sentido. Mesmo que sejam os membros mais fracos do pavilhão, ainda há o pavilhão da luz sagrada com que se preocupar. É melhor apenas matarmos demônios e não participarmos disso. Está acima do nosso salário. Se você está com medo, é só dizer. Assustado? Você não ouviu as regras daquele pavilhão? Nenhum homem. Seus alunos nem sequer podem ter relacionamentos. O que você acha que acontecerá com você se você se aproximar de um deles enquanto o chefe do pavilhão estiver observando de cima? Leonel ignorou o resto da conversa, não tinha nada a ver com ele. Ele nem sabia o que os nomes Luz Sagrada e Crepúsculo Sem Fim significavam. Embora pelas pistas do contexto parecesse que Endless-Twiligit era mais forte que a Sacred Light. Leonel entrou no primeiro prédio e um largo sorriso se espalhou por seu rosto no momento em que o fez. Lá estava ela em meditação silenciosa, linda como sempre. Ela usava uma armadura leve de estilo élfico que a cobria por todo o comprimento de seus braços e pernas. Era de um branco brilhante, alternando armaduras de placas e couros resistentes que lhe conferiam uma elegância que só acentuava tudo nela. As pernas de Leonel avançaram sozinhas. Embora ele estivesse andando, seu ritmo era incrivelmente rápido. No entanto, quando outros viram o que ele estava fazendo, ficaram sem palavras. Ele estava tentando morrer? Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Leonel já havia aparecido diante dela, com um sorriso caloroso no rosto enquanto olhava para sua postura sentada. Sem sequer abrir os olhos, Aina esticou a palma da mão. Foi tão rápido e rápido que só o início do movimento soou como o estrondo de um trovão. Mas para sua surpresa, seu pulso foi preso. Os olhos de Aina se abriram, pronta para pegar seu machado, mas quando seu olhar focou, seus olhos tremeram. Quer fossem os jovens ao redor, Uvili e Sealing que tinham acabado de conseguir se teletransportar de volta, ou a chefe do pavilhão, Ofelia que estava observando de cima, todos eles congelaram ao mesmo tempo. Sem a menor hesitação, Aina deu um pulo e colocou as palmas das mãos em cada lado do rosto de Leonel, sufocando-o com um beijo do qual não permitiu que ele fugisse. Todo o tempo pareceu parar, uma única lágrima caindo do canto do olho de Aina. Palavras não poderiam expressar o quanto ela sentia falta dele. Capítulo 1548 Juventude. Aina parecia apaixonada pelo sabor dos lábios de Leonel, esquecendo-se de tudo ao seu redor. Fazia apenas algumas semanas desde a última vez que os dois se viram, mas parecia uma vida inteira. Ela já havia jurado uma vez que nunca sairia do lado de Leonel, mas as circunstâncias o separaram com força desta vez e não havia nada que pudessem fazer a respeito. Só quando pensou em enfiar a língua na boca dele é que ela percebeu que estava exagerando e de repente se lembrou de que provavelmente eles estavam sendo observados por milhares de pessoas. Ela puxou alguém timidamente, mas havia um braço forte em volta de sua cintura que a deixou chocada. Sua força física básica quando ela não dependia da força sanguínea sempre esteve além da de Leonel. Mas agora ele não apenas bloqueou a palma da mão dela facilmente, mas ela até sentiu que não seria capaz de sair de seu abraço a menos que ele a deixasse ou ela usasse muito mais esforço do que ela estava disposta.
Parecia que Leonel havia passado por mudanças surpreendentes, talvez mais do que ela mesma. O que de repente você está tímido agora? Já fui abusada sexualmente? Alguém precisa assumir a responsabilidade. Aina revirou os olhos, esquecendo-se de repente de seu constrangimento. Quando ela falava com Leonel, os olhos e opiniões de todos os outros não pareciam ter a menor importância. O que é aquilo? Você estava sofrendo uma perda? Claro que não, só acho que estou ficando viciado. Que tal outro sabor? A tentativa de Leonel, porém, foi interrompida com uma pequena palma nos lábios e no queixo. Outro sabor? Muito bem, Leonel Olidar, a ênfase do apelido fez Leonel estremecer, sentindo de repente uma má premonição surgir. Por que não me conta como é que mudaste subitamente de apelido? Não pode ser que você tenha se casado com outra família enquanto eu estava ausente, certo? Por que você não me conta sobre sua adorável esposa? Leonel tossiu. Porque essa mulher era tão esperta. Ele definitivamente não tinha se casado com alguém da família Olidar, mas era bem próximo disso. Escute, ouça. Uma velha bruxa forçou minha mão. Minha castidade ainda está bem protegida, sã e salva para minha adorável futura esposa. Quem quer sua castidade e quem é exatamente sua futura esposa? Você nem marcou metade das coisas da minha lista. Os dois pareciam ter esquecido completamente o mundo ao seu redor. Mesmo que parecesse que eles estavam brigando, o fato de Aina ainda ter 2 palmas no peito de Leonel, e o próprio Leonel não ter soltado a cintura dela, não fazia com que parecesse muito convincente. Qualquer pessoa com meio cérebro poderia ver que eles estavam claramente flertando. A raiva de Aina e o medo de Leonel nem sequer conseguiam chegar aos seus olhos cheios de nada mais do que amor e carinho. Aqueles que não conheciam Leonel e Aina só podiam ficar com ciúmes do primeiro. Aina só estava aqui há talvez um dia, mas suas façanhas abalaram a compreensão dele sobre o que significava ser um gênio e, ao mesmo tempo, de alguma forma, conseguir ser uma das mulheres mais lindas que eles já haviam visto. Até agora, ela poderia muito bem ter sido um bloco de gelo, mas ela passou disso para se apaixonar perdidamente em um piscar de olhos. Era como se ela não fosse a mesma pessoa, seus olhos dourados se afogando em afeto. Aqueles que conheciam Aina, porém, como Willy Sealing, não tinham palavras. Aina era alguém que recebeu tutela pessoal do chefe do pavilhão. Ela era alguém que poderia ter sido enviada para o setor de classe humana se não fosse por causa de seu baixo nível e pelo chefe do pavilhão esperando garantir uma vitória em 3 setores ao mesmo tempo. Na época em que a conheceram, ela era educada e amigável, e eles a consideravam uma pessoa muito legal e gentil. Mas quando se depararam com homens por algum motivo ou outro, ela parecia se esforçar mais para traçar uma linha fria. Eles especularam que ela teve algum trauma relacionado a esse assunto no passado, mas não a conheciam o suficiente para perguntar. E, no entanto, ela de repente apertou um botão, não para qualquer homem, mas para o mesmo homem que acabará de derrotá-los. Eles nem sabiam como sentir ou reagir a tal situação. Mas no momento em que superaram isso, ficaram muito preocupados com Aina. Aina foi a primeira mulher do Endless League de Pavilion a se apaixonar, e ela definitivamente não seria a última. Mas cada um deles teve ou teria o mesmo resultado. O juramento feito para entrar no pavilhão não poderia ser quebrado facilmente, e era especialmente difícil quando você tinha o olho do chefe do pavilhão. As mulheres que traíram a confiança do chefe dessa forma tiveram os piores resultados, independentemente de quão grande fosse o seu talento. O chefe do pavilhão era uma mulher elegante e refinada quase ao extremo. Mas por trás de seu comportamento calmo havia uma atitude implacável, que até mesmo muitas das grandes famílias não tiveram escolha senão levar a sério. Nas nuvens acima, a expressão da chefe do pavilhão, Ofelia, era a mesma. Ela não parecia ter mudado de sua linha de base e ainda assim, de alguma forma, o ar parecia vários níveis mais gelado, tanto que vários assentos nas proximidades dela se despedaçaram, enviando os anciões para a 7ª e até mesmo para a 8ª estrelas, esparramados no chão como se fossem crianças e não especialistas. Naquele momento, porém, Avras apareceu ao lado de Ofelia e sentou-se educadamente. Olá, Sênior. Este Júnior tem um grande respeito por você há muito tempo. Espero receber alguns conselhos seus sobre. Avras só poderia escolher esse método para forçar Ofelia a ficar onde estava. Se esta mulher se enfurecesse agora, não apenas o evento seria arruinado, mas eles perderiam um jovem que era ao mesmo tempo um soberano da lança e ganhou uma placa estelar de 12 pontas. Capítulo 1549 Prata. As nuvens acima de repente se tornaram um lugar muito tranquilo. O único que falou foi Avras, que de repente se tornou como um garotinho tentando buscar o incentivo de sua mãe. Mas nenhuma única pessoa se atreveu a rir ou rir. A senhora Olidar e os outros membros da família Olidar não sabiam como lidar adequadamente com esta situação. Se eles tentassem proteger Leonel agora, isso não os tornaria inimigos de um poder demônio. Eles não conseguiam nem lidar com uma organização de alta classe. Como poderiam enfrentar um gigante que até mesmo as grandes famílias respeitavam? Atrai, porém, tão agitado como sempre, estava chorando pela morte de Sebastian Slatton. Mas quando viu uma mulher tão bonita nos braços de Leonel, ela pareceu esquecer tudo, com os olhos olhando para frente em estado de choque. Por alguma razão, apesar de ter passado tanto tempo dizendo as coisas mais depreciativas sobre Leonel, sentiu uma onda de ciúmes. Era como se Leonel fosse seu brinquedo para jogar fora e pegar como quisesse, mas agora alguém realmente se atreveu a tirá-lo dela sem o seu consentimento. Vovó, isso não é justo. Você pode. A senhora Olidar bateu com a mão nos lábios da neta. Foi tão forte que poderia muito bem ter sido um verdadeiro tapa. Atrai ficou atordoada e em silêncio. A leve ardência em seu rosto e lábios quase a fez chorar de novo, se ela não estivesse tão surpresa que não conseguia nem pensar no próximo movimento a ser feito. A senhora Olidar conhecia muito bem a neta. Se ela dissesse alguma bobagem agora, mesmo suas tentativas de salvar a situação poderiam não valer muita coisa. De volta ao setor de classe alta, Leonel e Aina ainda conversavam despreocupados quando os jovens do pavilhão da luz sagrada desceram.
Quando Stofiar viu a cena abaixo, nem soube como reagir. Um dos muitos homens pelos quais Aina de repente ficou com muito frio não era outro senão ele mesmo. Alguém poderia pensar que Stofiar saberia o suficiente para não ir atrás de uma jovem do Endlessfiligt Pavilion. No entanto, o Pavilhão da Luz Sagrada tinha uma posição bastante especial entre os poderes da classe humana e como discípulo principal, Stofiar estava em uma posição única para maximizar esses benefícios. Havia um gasoduto do Pavilhão da Luz Sagrada para a classe demônio e depois para os laivis das grandes famílias. As regras eram apenas coisas que deveriam ser seguidas pelos fracos, e por mais assustadora que a chefe do pavilhão, Ofelia, parecesse, ainda havia uma lacuna entre ela e a fundação das grandes famílias. Como qualquer homem de sangue quente, Stofiar acreditava que desde que provasse seu valor, a família Laivis lidaria com Ofelia por ele até que ele se tornasse poderoso o suficiente para lidar com ela sozinho. Claro, tudo isso eram delírios ingênuos. Ele era comparável a alguns talentos da classe demônio, mas não era o suficiente para fazer com que pessoas como a família Laivis fizessem qualquer coisa por ele, muito menos ofender tal potência. Mas o combustível da testosterona e da tolice era forte quando uma beldade entrou em cena. Porém, mesmo com o rosto torcido, Leonel e Aina nem olharam em sua direção. Esqueça de mim, Leonel tentou evitar o escrutínio que estava sob. Você não tentou me atacar? Por que não falamos sobre isso? Você nem consegue reconhecer seu próprio marido? Você tem um cheiro diferente. O que isso quer dizer? Não me lembro de ter marido. Eu cheiro diferente? Sim, você quer. Leonel franziu a testa, virando a cabeça, sentindo-se subitamente irritado com um olhar específico. Aqueles que estavam assistindo estavam acostumados com o Leonel calmo e sereno. Ele pode estar um pouco frio, mas suas ações sempre foram contidas. No entanto, no momento ele era uma pessoa completamente diferente. Você pode dar o fora? O rosto de Stofiar congelou. Ele estava olhando sem restrições, mas isso acontecia porque estava acostumado a fazer o que queria e ficou mais surpreso com esse resultado do que com qualquer outra coisa. Mulheres do calibre de Aina eram pedras preciosas para a maioria das famílias. Ao contrário de algumas mulheres que podem ser prometidas antes mesmo de nascerem, talentos neste nível foram cuidadosamente nutridos e bem protegidos até a maturidade. Só então poderiam se casar, e isso só se não estivessem em uma organização como o Crepúsculo Eterno. Pavilhão. As chances de Aina ter um homem deveriam ser praticamente zero, mas agora aquele mesmo homem estava lhe dizendo para ir embora sem o menor medo por seu passado. Esqueça-o, venha, venha, Aina falou, lembrando-se de repente de algo. Ela agarrou a mão de Leonel e arrastou Leonel embora. O Vili e Cilin só agora saíram de seus estados de choque e tentaram chamar Aina, mas Aina apenas acenou e os ignorou. Era como se ela tivesse esquecido completamente de tudo agora que Leonel estava aqui. Não muito tempo depois, Leonel e Aina chegaram ao último andar. Assim como a classe média, uma placa pairava, mas desta vez Leonel viu uma placa prateada. Ele pensou que poderia obter a próxima porção da metade escura do seu fator de linhagem, mas estava errado. Em vez disso, o que ele viu foi algo que fez seu coração bater mais forte. Uma união de luz e trevas revelará a estrela de 12 pontas. Os mundos pareciam muito mais ousados agora, mas o fator de linhagem de Leonel tremia em suas veias, salivando como se não comesse há semanas. Esta tábua prateada não era a metade escura, era a metade clara. Continha o próximo passo além de seu fator de linhagem Starry-Tailed Fox, e Leonel sabia exatamente o que havia dentro dele. O fator de linhagem do urso cintilante e o fator de linhagem do tigre dourado, ambos fatores de linhagem da oitava dimensão que carregavam um peso e um poder quase insondáveis. Porém, Leonel rapidamente se conteve. Já que Aina o trouxe aqui, isso não significava que ela viu algo importante para ela? Leonel não se importou em desistir da oportunidade e ajudar Aina a trocar o que ela precisava se fosse importante. O que você vê? Leonel perguntou. Capítulo 1550 Confiança Perfeita. A certo Aina, que sentiu uma leve excitação, controlou-se, lembrando que Leonel não conseguia ver as mesmas coisas que ela via. Na verdade, devido ao fato de que duas pessoas estavam aqui atualmente, a projeção para os mais velhos também não era clara. Leonel não tinha ideia de como esta simples coincidência lhe salvou uma pilha interminável de problemas. Se os outros percebessem que esta tábua de prata da fase leve apareceu para ele, a conclusão seria óbvia. Ele já tinha a porção de bronze. Mas isso deveria ser absolutamente impossível. Tal coisa exporia Leonel de várias maneiras e tornaria uma situação jamais absolutamente irredimível. É uma técnica tábua dourada e está relacionada à soberania de sangue. As sobrancelhas de Leonel se ergueram quando ouviu Gold. Ele presumiu que o tablet que apareceu era limitado pelo setor em que apareceu, mas não parecia ser o caso. Contanto que você atendesse aos requisitos, você o receberia. Mas obviamente, aqueles nos setores de classe mais baixos muitas vezes não teriam o talento para ganhar um nível mais alto. Leonel presumiu que se ele tivesse aparecido primeiro neste setor, a primeira tabuinha que viu ainda seria de bronze. Leonel ouviu pacientemente enquanto Aina explicava. Segundo ela, o tablet continha técnicas de manipulação de sangue, entre outras coisas. Normalmente, o uso de sua força sanguínea por Aina era bastante grosseiro. Ela não tinha outros métodos de usá-lo, além de abrir as pessoas, sugá-lo e depois usá-lo como lâminas ou energia. Mesmo o Palácio do Vazio não parecia ter muito que pudesse ajudá-la. A força do sangue era simplesmente muito rara e a maioria não conseguia usá-la no nível que Aina conseguia. Na verdade, a maioria das técnicas ensinava apenas métodos para fazer o que Aina já fazia, mas com uma eficiência muito mais fraca. Este tablet levou as coisas a um outro nível. Sem mencionar ensinar seus métodos para maximizar o que ela já poderia fazer, até ensinou coisas como manipular criaturas
criaturas vivas, extrair linhagens pessoalmente e até mesmo ter métodos de curar pessoas da beira da morte para a saúde plena em um único golpe. Depois de ouvir todas essas coisas, Leonel apenas reafirmou sua decisão. Quando soube que era uma tábua de ouro, ele já sabia que lutaria para que Aina conseguisse. Mas como trazia tantos benefícios tangíveis, ele estava ainda mais certo em sua escolha. De repente, ele olhou para cima. Parece que a fase final está prestes a começar. Ok, vamos pegar este tablet para você. Aina sorriu brilhantemente. A razão pela qual ela mais queria o comprimido era por causa dos métodos de cura contidos nele. Se ela pudesse compartilhar seu fator de cura com Leonel, ela teria muito menos com que se preocupar quando se tratasse da segurança dele. Mas naquele momento ela lembrou de repente que Leonel via algo diferente dela. O que você viu é mais importante. Posso desistir-se. Não é grande coisa, definitivamente não vale tanto quanto o seu, de qualquer maneira. Leonel puxou Aina e eles saíram correndo, apenas para descobrir que Selim e o Vili estavam esperando ansiosamente, pois todo o resto já havia saído. Ah, certo, tenho que fazer algo bem rápido. Pouco antes que pudessem dizer alguma coisa, Leonel desapareceu, mas isso só os fez relaxar ainda mais. Aina, isso não é bom. O chefe do pavilhão não ficará feliz. O Vili tentou aconselhar. Aina franziu a testa. E daí? Os dois ficaram atordoados e silenciosos. Foi uma coisa boa que os monitores já tivessem se voltado para a batalha real lá fora, ou então talvez até Avras não fosse mais capaz de segurar o elegante pavilhão Red. O Vili e Selim se entreolharam, percebendo que era definitivamente uma causa perdida. Não haveria nada que pudessem dizer para mudar isso. A única chance que tinham de apaziguar a raiva de Ofelia era trazer o tablet de volta. Temos que nos apressar, pressionou Selim. Nós iremos apoiá-lo e desviar todas as mortes para você também. Já recebemos pedidos do pavilhão Eia. Aina balançou a cabeça. Está tudo bem, eu e Leonel seremos suficientes. As duas mulheres ficaram mais uma vez sem palavras. Leonel podia ser poderoso, mas ainda era apenas uma pessoa. Além disso, ele tinha sido o contra-ataque perfeito apenas quando estavam conservando energia para o evento principal. Se eles fizessem tudo agora, ainda tinham certeza de que poderiam vencer. No entanto, Aina desconsiderou completamente duas comodidades conhecidas em um par de discípulos de um poder de classe demônio, tudo por causa de seu namorado. Aina, ouça, Leonel pode ser um Spear Sovereign, mas por alguma razão, sua Spear Force não é tão forte quanto deveria ser. Ele ainda está faltando. Por que você não confia pelo menos em nós três? Selim tentou um acordo. A impressão neutra de Aina de repente ficou com raiva. Em falta? Não há absolutamente nada faltando nele. O tom de Aina fez seus corações tremerem. De repente, eles sentiram o sangue escorrendo fora de controle e o medo tomou conta de suas gargantas. Eles não entendiam como palavras tão benignas poderiam irritar Aina tanto. Naquele momento, uma rajada de vento soprou e Leonel apareceu. Em sua mão, havia um arco de 3 metros de altura que flutuava em uma densa névoa negra. A névoa era tão espessa que fazia parecer que o arco em si não tinha forma tangível. Preparar? A raiva de Aina desapareceu de repente com o vento. Preparar. Com isso, os dois atiraram para fora. O Vili e Selim se entreolharam, com expressões desamparadas em seus rostos. Seus professores os alertaram que mesmo mulheres poderosas poderiam se tornar estúpidas quando apaixonadas, mas eles não achavam que isso incluía mulheres tão poderosas quanto Aina também. Leonel e Aina não queriam se importar com as opiniões dos outros. Embora eles tenham filmado juntos, eles se separaram em um piscar de olhos. A velocidade de Leonel foi tão rápida que ele subiu correndo pela lateral de um prédio sem o menor esforço. Ao mesmo tempo, Aina mergulhou de cabeça em um enxame de demônios. Mesmo quando o machado de Aina apareceu em suas mãos pela primeira vez e ela o ergueu bem alto sobre a cabeça, Leonel já havia puxado a corda do arco com força, seus olhos se iluminando com um foco mortal. Então, ele começou a atirar. Suas mãos eram como um borrão, mas seu arco estava absolutamente firme, mudando apenas ligeiramente de um lado para o outro, resultando em pequenas mudanças que catalisaram outras enormes. Quando o machado de Aina desceu, o vento forte de dezenas de flechas foi atirado por ela com apenas 1 centímetro de separação de sua carne. O momento foi tão perfeito que quando o machado de Aina acertou, os demônios já estavam meio mortos. O controle de Leonel foi imaculado, deixando cada morte para a própria Aina. Aqueles que assistiam nunca tinham visto a matança de demônios de alta classe ser tão fácil. Mesmo os melhores gênios deste setor sofreram de 3 a 4 ataques, mas o machado de Aina sob a liderança do arco de Leonel tornou-se como a foice de um ceifador, ceifando a vida de dezenas com um único golpe. Um silêncio abafado caiu. Esta exibição falava por si, simplesmente não havia mais nada a dizer. Isso era algo além da coordenação perfeita. Também foi uma confiança perfeita. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.